Novel e fanfic narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 331. Mensageiro. O som vindo de todos os dispositivos eletrônicos era um ritmo extraordinário, quase mágico. No entanto, quando chegou aos ouvidos de todos, pôde interpretar claramente o significado desse ritmo. Prazer em conhecê-los, insetos da Terra. Essa frase surgiu de repente em suas mentes, e seu desprezo e arrogância foram vividamente demonstrados. Ainda mais precisamente nesse ritmo, há um inimigo natural que as pessoas temem. Como um rato ouvindo o miado de um gato, todos sentiram arrepios na espinha e seus corpos estremeceram. Com quem essa pessoa está falando? Em escala global, um pânico generalizado ocorreu imediatamente, e inúmeras pessoas ficaram em choque, olhando para a cabeça exibida na tela. Quase não há detalhes em sua cabeça, e ela não reflete nenhuma imagem. É tão misterioso. Quem é esse cara? O tom dele é louco. É um alienígena? Porra, insetos? Ousam nos chamar de insetos? Loucos, não importa quem vocês sejam, eu preciso matar vocês. Embora as pessoas sintam um pouco de medo, como mestres da Terra, os seres humanos não se intimidam tão facilmente. O que é essa sensação de arrepiar os cabelos? E com essas sílabas completamente desconhecidas, eu consigo entender instantaneamente o que ele quer dizer. Jarvis, parece que sua leitura se desviou. Este hóspede indesejado à nossa frente é uma vida alienígena. Zack sorriu, e seus olhos brilharam intensamente. E assim que ele gozou, ele deu um tapa na cara de todos nós e disse palavras tão arrogantes. Esse cara não é bom. Só pelo fato de esse cara ter uma velocidade de computação que supera a de Jarvis, fica fácil perceber que a tecnologia que ele tem é superior à da Terra. Tal civilização visitou a Terra de repente, invadiu equipamentos eletrônicos, transmitiu para o mundo e proferiu uma frase tão provocativa. Zack já sentiu o forte cheiro de guerra. 7 bilhões de insetos selvagens na Terra. Você deveria se sentir honrado em me deixar conhecê-lo pessoalmente. Apresente-se. Meu nome é Tost e venho da galáxia Alcanza, fora da Via Láctea, a 670 mil anos-luz de distância da Terra. Você tem a sorte de ser descoberto por mim como mensageiro do Império Alcanza da civilização galáctica do universo. Estou interessado em você, o que já é algo incrível. A cabeça redonda balançava levemente e o brilho nela às vezes se esticava, às vezes se contorcia e às vezes mudava, além de ignorar tudo, usando palavras de alto nível como um deus simpático, olhando para todos os seres humanos. Quem você está enganando? Alienígenas, sério? Comunicando-se a uma distância de 670 mil anos-luz. Quão avançada é a civilização e a tecnologia desse cara? O mundo já está um caos, e mesmo os talentos de alto nível do reino de Zanarkand, neste momento, não conseguem esconder o pânico em seus corações. Civilização extraterrestre. Eles finalmente apareceram? Já houve inúmeras vezes em vários filmes, dramas de TV e romances na Terra, mas nunca houve nenhuma civilização extraterrestre que realmente existisse. E ela simplesmente apareceu assim? Pânico nervoso, aterrorizado, irritado. As pessoas têm todos os tipos de emoções sobre o que esse hóspede indesejado disse. Afinal, o que essa cabeça disse é inacreditável. Muitas pessoas pensam intuitivamente que isso é apenas uma farsa, mas não esperavam que fosse verdade. Mas por favor, fique tranquilo, não estou me aproximando do seu sistema solar porque, como diz o tal filme da sua civilização, eu invado e me apodero dos recursos do seu planeta. Sinto muito, mas os recursos da sua Terra, aos meus olhos, não valem a pena mencionar. A Terra e vocês humanos são muito imaturos e atrasados. A sua chamada civilização terrestre, aos nossos olhos, é tão patética quanto um herbívoro ambulante. Não consigo nem imaginar que você consiga sobreviver em um ambiente tão hostil. O tom de Tost era cheio de desprezo. Senhor, a fonte do sinal usa tecnologia de emaranhamento quântico, e a ponte da estrutura de transmissão é muito precisa. Muito semelhante à ponte espacial quântica do motor de dobra. Nesse momento, Jarvis falou. Você consegue determinar sua localização exata? Os olhos de Zack estavam calmos. Como há um sinal de satélite, deve haver algumas pistas flutuantes na posição correspondente. A localização é muito distante, além do que posso detectar. Ao ouvir essa resposta, Zack não ficou surpreso. Continue monitorando esta fonte de sinal e, se necessário, corte a energia de todos os equipamentos eletrônicos a qualquer momento. A voz de Zack era baixa. Sim, senhor. Enquanto Jarvis monitorava em qualquer tela de exibição de qualquer pessoa ao redor do mundo, a cabeça lisa como Mercúrio continuou a falar. Sim, agora cheguei à borda da Via Láctea, passando pelo espaço do buraco de minhoca, aproximando-me rapidamente de você. E meu propósito é simples, apenas venha e pegue seu sol, só isso. Tost disse casualmente, os recursos da sua Terra são tão deficientes que eu a desprezo, mas devo dizer que você tem uma estrela jovem, cheia de vitalidade, que está no auge. O Sol, é assim que você o chama, e na minha cidade natal, é uma bateria usada para construir planetas. Com uma bateria tão grande, tenho certeza de que posso vendê-la por um preço razoável. Ao ouvir essas palavras, os corações dos seres humanos no mundo inteiro de repente afundaram. Tirar o Sol? O Sol é apenas uma bateria? Você pode vender o Sol? Mesmo que tenha atingido o ponto em que pode alcançar o céu aos olhos de todos os seres humanos, a atual civilização terrestre não consegue nem chegar perto da borda do Sol. Mas Tost fez parecer tão fácil tirá-la de lá. Quão poderosa é a civilização desse cara?
A propósito, deixa eu te contar uma coisa. Você já viu um meteoro mudando de órbita e caindo, certo? Sim, eu vi. Acabei de usar uma arma convencional para interferir remotamente na gravidade do meteoro, fazendo com que ele mudasse de órbita. Só quero apreciar a cena de um planeta vivo sendo destruído. Eu não esperava que vocês, insetos, fossem capazes de resistir. Realmente superou minhas expectativas. Assim que Tost disse isso, o mundo inteiro ficou chocado. Capítulo 332. Presságio de destruição. Havia até um toque de eufemismo no tom estranho de Tost. Ele apenas usou uma arma convencional para interferir na força gravitacional do meteoro, causando um desastre que quase destruiu o mundo. Quando muitas pessoas ouviram suas palavras, elas se lembraram do pânico e da pressão que o meteoro lhes trouxe naquela época, e do momento em que o dia do juízo final chegou como uma nuvem escura sobre o céu. Elas ainda se lembrariam disso pelo resto de suas vidas. Mas tudo isso é algo que esse alienígena pode fazer facilmente. Quão grande é a força deste alienígena? Já é inconcebível. Meu Deus, perguntei por que o meteoro veio de repente. Descobriu-se que foi causado por esse alienígena. A uma distância tão longa, pode nos causar um golpe devastador. Essa força poderosa é simplesmente aterrorizante e inacreditável. O que devemos fazer? Ao mesmo tempo, inúmeras pessoas na Terra ficaram com medo profundo depois de relembrar a grande ocasião da queda do meteoro. E algumas pessoas pensando nisso ficam furiosas. O propósito desse alienígena é simples, apenas pegar o Sol e revendê-lo como bateria, mas o impacto em todos os seres vivos na Terra é devastador. Só existe um Sol. Sem o Sol, o mundo se tornará instável e então eles perecerão. Como se soubesse os pensamentos de inúmeras pessoas na Terra, Tost, que era como Mercúrio no centro da tela, pareceu soltar uma risada. Nesse riso, havia naturalmente um desdém desdenhoso. É como se os seres humanos na Terra pudessem se comunicar com seres nobres como Tost. Embora seja apenas uma comunicação unilateral de informações, é como se a vida tivesse sido sublimada. As pessoas na Terra são todas insetos. Humanos na Terra que inadvertidamente pisoteiam um inseto até a morte, de fato não ficarão tristes com a vida e a morte do inseto. Tost não terá nenhuma oscilação emocional diante do fim da raça humana, porque as vidas dessas pessoas são muito insignificantes aos seus olhos. É uma pena que meu objetivo seja apenas o Sol. Destruir a Terra é apenas uma questão de conveniência. Afinal, quem disse que você só pode viver pelo Sol? E assistir à destruição de uma raça em um universo com seus próprios olhos é gratificante. Vocês deveriam se sentir honrados comparados às raças comuns que morreram de forma medíocre. Vocês humanos já demonstraram seu valor. Certo, não há muito a dizer, a mensagem foi transmitida e depois de algum tempo, virei buscar o seu Sol. Então, antes do pôr do sol, por favor, aproveite ao máximo o último momento da sua vida. Tost finalmente soltou algumas risadas de desprezo novamente e então desapareceu dos olhos de inúmeras pessoas ao redor do mundo. SSSSSHHHHHZZZHHHHH. Em inúmeros lugares, em todas as telas que podem ser exibidas, houve rajadas de estática. Então a cabeça lisa como Mercúrio desapareceu, e tudo finalmente voltou ao normal. Tost se foi. Mas na mente de todos, ainda existe aquela estranha e imprevisível cabeça parecida com Mercúrio e todas as palavras que ela disse. Um enorme império a 670 mil anos-luz de distância, porque descobriram que sua estrela-mãe, o Sol, pode ser usada como bateria para construir planetas. Então eles os destruirão. Aquela atitude elevada, aquelas palavras que ignoravam tudo, até mesmo a morte deles, ou refletiam valor. Neste momento, muitas pessoas ainda acham que o que aconteceu agora é como um sonho, tão inacreditável. Impossível, impossível, nós, humanos, entramos em contato com uma civilização extraterrestre pela primeira vez. Estamos prestes a perecer? Eu ainda sou tão jovem e as mulheres ainda não brincaram comigo, então eu vou morrer? Vuvu, minha filha que acabei de dar à luz, ainda é tão novinha. Ela vai morrer logo? Acabou. Acabamos de escapar do impacto de um meteoro. É impossível que exista vida em todo o sistema solar agora? Toda a humanidade não ousa aceitar esse fato terrível. Algumas pessoas choram, outras gritam e algumas têm expressões tristes no rosto. As palavras de Tost são realmente assustadoras. Primeiro, o meteoro quase destruiu toda a humanidade naquela época e quase atingiu a Terra somente por causa da arma convencional que usou casualmente. Isso mostra que o poder que Tost possui é poderoso. Se quiser, deve ser o suficiente para destruir a Terra sem deixar nem escória. Diante de uma civilização poderosa a 670 mil anos-luz de distância, a Terra pode não valer um grão de poeira. Para tirar o Sol e usá-lo como bateria, ele pode ser destruído à vontade, o que não vale a pena mencionar. Só quero fazer uma bateria, então tire nosso Sol. Será que ele realmente vai desaparecer antes do pôr do Sol? Então, desta vez, o Sol se põe e nunca mais nasce? É impossível. Deve ser uma farsa. Muitas pessoas ainda estão relembrando, e algumas estão até prestes a enlouquecer. Um medo profundo assombra o coração de todos como uma faca afiada tentando cortar. Se essa civilização alienígena tirar o Sol, ela não precisará fazer nada, e sua história de civilização humana desaparecerá no longo rio do universo. Diante de um desastre como a perda do Sol, com a tecnologia atual, nenhuma vida pode sobreviver. Zack não nos salvou quando o meteoro caiu da última vez. Sim, Zack. Zack ainda está aqui. Ele com certeza vai dar um jeito. Depois do medo sem fim, muitas pessoas pensaram em um grande nome em seus corações.
O nome dele é Zek. Naquele momento faltavam menos de 3 horas para o meteoro cair, e foi Zek quem o salvou. Mas diante de tamanha crise, será que ele teria uma solução? Não, é impossível. Mesmo o meteoro que destrua o céu e a Terra é apenas a arma convencional daquele alienígena. Para aquele alienígena, deve haver inúmeras maneiras de nos destruir. Infelizmente, eles só querem extrair a energia do Sol, mas não podemos fazer nada. Muitas pessoas pensaram em Zek em inúmeros cantos da Terra, mas muitos apenas balançaram a cabeça como se todas as suas forças estivessem esgotadas. O mundo virou uma bagunça, e o medo da morte surgiu no coração de todos. Eles lutaram muito, mas descobriram que não podiam fazer nada. Algumas pessoas até querem cometer suicídio. Nessas circunstâncias, todos estão esperando pela voz de Zek. Será que ele terá um jeito? Capítulo 333. Este planeta pertence a mim. Quase todos os olhos na Terra estão voltados para Zek. Eles estão ansiosos para ver o que ele pode fazer em tal situação. No geral, sob tanta pressão como nuvens escuras que cobrem o Sol. O mundo inteiro está prestes a mergulhar em um estado de caos. Embora ainda não seja caótico, se demorar, certamente entrará em um estado de caos, e toda a máquina social poderá não conseguir funcionar normalmente. Como o maior homem do mundo, o rei do reino de Zanarkand, Zek, que tem uma tecnologia superpoderosa, pode ser capaz de fazer isso. Nos olhos de muitas pessoas, há um traço de seu espírito de luta, que é a luz da esperança. Algumas pessoas pensam em Zek. A luz em seus olhos está ficando mais brilhante. Este homem deveria ter conquistado o respeito deles. Numa situação em que o sistema solar está quase destruído, só ele tem a coragem e a capacidade de se levantar. Neste momento, Zek está recebendo informações de Jarvis. Senhor, sobre as informações técnicas desta civilização alienígena, lamento não ter encontrado nada, mas posso lhe dizer muito claramente que o poder desta civilização está além da sua capacidade de lutar agora. Mas sobre o meteoro que veio antes, através de várias pistas, é quase certo que a influência de estranhos o causou, disse Jarvis. Zek, que ouviu as palavras de Jarvis, pareceu um pouco solene. Suas sobrancelhas estavam levemente enrugadas, e ele tocou o queixo e disse: eu não esperava que uma civilização dessas ainda existisse a 670 mil anos-luz de distância, e ela até quisesse o nosso Sol. Não importa o quão poderosa essa civilização seja, já que ela quer destruir a Terra e até mesmo tomar o Sol, ela é minha inimiga. Pensando nisso, os olhos de Zek já tinham um toque de frieza. Mas ele também sabia que o nível de tecnologia possuído pelo Império Elkanza, a 670 mil anos-luz de distância, era surpreendente. Com minha força atual, não sei se consigo resistir ao Império Elkanza. Mas independentemente de eu conseguir vencer ou não, só há uma coisa que devo fazer agora. Os olhos de Zek piscaram indefinidamente. Ele não hesita mais. O mais importante que ele precisa fazer agora é coletar materiais para construir uma versão completa da nave-mãe da colheitadeira. Só assim ele poderá obter recompensas de missões e desbloquear tecnologias mais potentes. Zek pretende começar a construir a nave-mãe da colheitadeira e ir até a civilização alienígena. Mas antes disso, ele ainda precisa fazer alguma coisa. Desta vez, se ele partir, não sabe quanto tempo levará. Além de estabilizar algumas coisas, ele também precisa estabilizar o reino de Zanarkand. Desta vez, alguém quer saquear o Sol. Ele é a fonte da nossa vida. Não deve ser tomado facilmente. Vou deixar a Terra e ir para o espaço para encontrar uma solução. Durante esse período, todos devem cumprir com suas respectivas funções, manter a calma e não entrar em pânico. Eu vou encontrar um jeito. Zek falou rapidamente e emitiu um aviso no reino de Zanarkand. Outros na Terra sabiam que Zek estava prestes a ir ao espaço para encontrar uma resposta para seus problemas, e o medo em seus corações parecia ter desaparecido. Eles acreditam em Zek. Mestre. Ancião Zek. Zek se despediu de muitas pessoas neste dia e então planejou levar a mini-nave-mãe da colheitadeira para o espaço. O enorme casco da nave-mãe da colheitadeira reflete uma luz estranha no Sol, cheia do poder da ciência e da tecnologia, cobrindo o céu e a escuridão. E então ela começa a decolar. Estrondo. O disco voador começa a se mover. Em muitos lugares no reino de Zanarkand, os seres humanos que viram a nave-mãe da colheitadeira ativada tiveram seus olhos refletidos pela luz da adoração e admiração. Esta é a nave espacial do Zek. Em toda a Terra, somente este e somente Zek pode tê-lo. Zek começou a encontrar um jeito. A nave-mãe Harvester foi ativada. Ele realmente foi lutar contra os alienígenas? Ele não fugiu, não é? Impossível. Ele definitivamente dará um jeito. A notícia do lançamento da nave-mãe de colheitadeiras de Zek logo se espalhou pelo mundo, e todos sabiam disso. Isso imediatamente causou comoção no mundo todo. Algumas pessoas maliciosamente imaginaram que Zek queria abandoná-los e escapar sozinho, mas foi rapidamente contra-atacado. Zek estava disposto a destruir os 9 países pelo bem do reino da Fênix e também se esforçou tanto para criar o reino de Zanarkand. Como pôde abandoná-lo tão facilmente? Além disso, eles não têm outra escolha. Só lhes resta escolher acreditar em Zek. No geral, a esperança da nossa terra repousa somente neste homem. Os líderes de outros países começaram a se preocupar com a estabilidade de seus povos depois de saber que os alienígenas estavam prestes a saquear o Sol. Depois de descobrirem que Zek levou a nave-mãe da colheitadeira para os alienígenas, suas expressões ficaram diferentes.
Mas diante de tamanha calamidade, todos sabiam que não importa o que acontecesse, ainda teriam que fazer o que fosse preciso. E a nave-mãe da colheitadeira também cortou a atmosfera e seguiu em direção ao espaço sideral. O planeta azul celeste. É uma sensação maravilhosa contemplar a Terra do espaço. Zack permaneceu na nave-mãe da colhedora, olhando para baixo. E olhar para as estrelas no céu estrelado é excepcionalmente puro. As estrelas podem ser vistas mais claramente do que nunca, sem qualquer poluição luminosa. Vamos primeiro ao planeta terrestre, mudar o ambiente ecológico e estabelecer a base. Mesmo que eu não consiga derrotar aquele mensageiro no futuro, pelo menos posso levar alguns humanos antes que a Terra seja destruída. Ele não pode saber o nível tecnológico da civilização do outro lado. Ainda assim, é suficiente para mostrar o nível de desenvolvimento tecnológico do outro lado, controlando a gravidade de meteoros a centenas de milhares de anos-luz de distância e criando coisas como buracos de minhoca. Portanto, mesmo ele pode não ser capaz de competir. Zack deve se preparar para o pior. Certo, senhor, as coordenadas planetárias específicas dos planetas terrestres foram bloqueadas, disse Jarvis. Ligue o cubo cósmico. Com a ordem de Zack, o cubo cósmico foi ativado instantaneamente. Uau! Em frente à nave-mãe da colheitadeira havia uma cena de vastas estrelas, como se uma imagem de um céu estrelado estivesse espalhada, tão linda que ele não pôde deixar de admirá-la. E bem na frente dele está um planeta 100 vezes maior que a Terra, cheio de verde e vitalidade infinita. De agora em diante, este planeta é meu. Os olhos de Zack brilharam, e a nave-mãe da colheitadeira avançou direto. Capítulo 334. Segunda Terra. Estrondo. A nave-mãe da colheitadeira em breve pousará no planeta. Todas as vistas abaixo são desobstruídas. Há muito verde abaixo de Zack, em outros lugares há um azul infinito. Existe algo parecido com a Terra? Mais de 70% da área da Terra é coberta por água, e a área oceânica deste planeta também é vasta, então vamos chamá-lo de Segunda Terra. Este é meu planeta de agora em diante. Os olhos de Zack ardiam, observando o planeta da nave-mãe da colhedora. Ele tinha controle total sobre o planeta. De acordo com a detecção de Jarvis, não há sinal de vida neste planeta. A nave-mãe da colheitadeira começa a descer. Logo ele encontrou uma área aberta e pousou nela. Jarvis, detecte a densidade de oxigênio, a pressão atmosférica e outras condições necessárias para a sobrevivência humana. Zack contou a Jarvis. Certo, senhor. Jarvis ouviu e imediatamente começou a investigar esses fatores. Então ele respondeu, senhor, embora este planeta seja um planeta terrestre que pode acomodar seres vivos, ele tem algumas diferenças em relação ao ambiente da Terra. A pressão atmosférica é menor que a da Terra, a intensidade ultravioleta é menor e a temperatura da superfície é geralmente um pouco mais baixa. 24 horas por dia na Terra. A força gravitacional é igual a 8/10 da Terra. Composição do ar: dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, argônio e vapor de água, etc. É semelhante aos dados de Marte, mas o conteúdo de oxigênio é suficiente e a diferença de temperatura entre o dia e a noite é relativamente pequena, o que é mais adequado para a sobrevivência biológica. No entanto, 1/3 da Terra neste planeta está coberta de neve, e algumas partes do oceano estão congeladas. Zack assentiu e então disse: neste caso, Jarvis, você começa imediatamente a se preparar para transformar o meio ambiente deste planeta. Tudo começa depois de torná-lo minha base de fábrica cósmica. Certo, senhor. Quando Jarvis ouviu as palavras de Zack, ele imediatamente começou a deixar os trajes de batalha de aço e os micro-robôs descerem neste planeta. Depois de descer neste planeta, trajes de batalha de aço, micro-robôs, etc., imediatamente começaram a criar uma série de coisas. Mais tarde, Zack vestiu roupas exclusivas feitas por micro-robôs, o que lhe permitiu viver diretamente neste planeta e superar as diferenças de pressão e gravidade. Pisando em terra estranha. A Terra neste planeta parece ser mais macia, o ar é mais úmido e frio, o oxigênio é mais abundante e a gravidade é menor. Entretanto, quando Zack andava, ele não sentia muito desconforto. Em pouco tempo ele se acostumou com tudo. Mas o que surpreendeu Zack foi o conteúdo de oxigênio neste planeta. Basta respirar para que ele sinta que foi sublimado de dentro para fora. Seus ouvidos estão limpos, seus olhos estão limpos e seu cérebro está mais fresco. Os organismos vivos precisam de luz solar, ar, água, nutrientes, temperatura adequada, espaço vital, etc. Quase todos eles estão neste planeta. É um milagre. Um planeta tão grande tem todos os tipos de vegetação e árvores, mas não há vida. Zack olhou ao redor. Existem todos os tipos de árvores estranhas por aí, todas elas não encontradas na Terra. Isso ocorre porque essas árvores crescem na alta densidade de oxigênio deste planeta. Apenas respirando, Zack sentiu muita energia. O solo ao redor ficou azul, enquanto o oceano ficou amarelo claro. A existência da vida é o maior milagre do universo. Mesmo que haja ambiente vivo suficiente, é preciso sorte suficiente para gerar vida. Zack sorriu e não ficou surpreso ao saber que não havia vida naquele planeta. E o que ele precisa fazer em seguida é construir sua fábrica de base cósmica neste planeta. Muitas das ideias de Zack não puderam mais ser levadas para a Terra original, e um planeta tão grande é suficiente para construir sua fábrica de base cósmica.
Reúna os materiais e comece a preparar a versão completa da nave-mãe da colheitadeira. Os olhos de Zack brilharam, e ele ordenou que muitos micro-robôs se movessem e começassem a construir um protótipo de base de fábrica. Vários micro-robôs começaram a operar ao redor do planeta, buscando seus diversos minérios e minerando-os. Então começou a construção de uma série de máquinas e mais que poderiam ser usadas para construir a nave-mãe da colheitadeira de versão completa. Eles também construíram fábricas e plataformas. Jarvis, você controla a mini-nave-mãe para ir imediatamente aos 7 planetas minerais e minerar. Zack disse a Jarvis. Certo, senhor. Após receber a ordem de Zack, Jarvis rapidamente controlou a mini-nave-mãe para ir aos 7 planetas minerais diferentes. Zack usou o cubo cósmico para permitir que Jarvis desse um salto espacial para ir aos planetas minerais. Ao mesmo tempo, o protótipo da base começou a tomar forma. Os micro-robôs têm uma eficiência de trabalho impressionante, sem mencionar que este planeta é enorme e rico em recursos. A vegetação é exuberante e a quantidade de minas de metal é surpreendentemente impressionante. Enquanto constroem a base, os micro-robôs também realizam algumas tarefas de mineração. Zack permaneceu neste planeta, instruindo os micro-robôs a construir a base todos os dias, e também descansava neste planeta por um tempo em seu tempo livre. No entanto, ele não teve tempo para relaxar porque ainda precisava começar a construir o sistema da nave-mãe da colheitadeira da versão completa. Comparado com a nave-mãe da colheitadeira atual, a versão completa tem um volume maior, e o projeto inicial do sistema é naturalmente insuficiente. No entanto, ele tem experiência na fabricação do sistema-mãe da mini-colheitadeira, então projetar o sistema da versão completa desta vez não será difícil. Jarvis também trouxe de volta a nave-mãe colhedora, enriquecida com minerais dos planetas. Tão rápido, Zack levantou a cabeça e observou a nave-mãe da colheitadeira voando no céu e descendo no espaço aberto, bem longe do planeta. Estrondo. Sons ensurdecedores vinham de longe. Enquanto a nave-mãe da mini-colheitadeira está voando, ela bloqueia o céu e o sol, fazendo com que pareça escuro abaixo. Quando Zack olhou para ela, viu imediatamente que atrás da nave-mãe da mini-colheitadeira, uma bola de metal colossal, como a Lua, estava lentamente seguindo por trás. Essa velocidade é muito lenta, mas tem um excelente impacto visual. Sob essa pilha de metal, tudo no chão é minúsculo como uma formiga. Essa cena é tão chocante. Zack também ficou um pouco surpreso. Sob a tecnologia antigravidade, a enorme esfera de metal, como a Lua, pousou lentamente na superfície. Capítulo 335. Nave-mãe Harvester em grande escala. Atrás da nave-mãe da colheitadeira, as esferas de metal começaram a se desintegrar e se espalharam de maneira extremamente ordenada em pilhas de minério amontoadas no chão como colinas. Sob a ordem de Jarvis, os micro-robôs começaram a avançar para transportar esses minerais. E ainda não acabou. A mini-nave-mãe da colheitadeira voou para frente novamente por alguma distância e começou a cuspir bolas de metal novamente. Outra esfera de metal como a Lua foi desmantelada em colinas. Bom trabalho, Zack disse a Jarvis. Ele olhou para a cena incrível à sua frente e assentiu. Inúmeros micro-robôs e trajes de batalha de aço estão usando veículos fabricados para transportar esses minerais. Com essa enorme quantidade de recursos, Zack já pode começar a fundir a estrutura da nave-mãe colhedora em escala real. Senhor, esses minerais são insuficientes para construir uma nave-mãe coletora em escala real. Preciso retornar aos planetas minerais novamente para obter mais recursos, disse Jarvis. Ok, continue coletando recursos. Zack sorriu e pediu aos micro-robôs que começassem a fundir a carcaça e as peças para a escala real, seguindo os desenhos do projeto. A primeira fábrica base já foi inteiramente construída pelos micro-robôs. Assim, o processo de fundição da casca e fabricação das peças pode começar oficialmente. Vários micro-robôs desempenham suas respectivas funções e fabricam meticulosamente as carcaças e peças de acordo com o projeto. E a mini-nave-mãe colhedora controlada por Jarvis transportou uma vasta quantidade de minerais para dentro e para fora. Não se sabe com que frequência ele retornou à segunda terra. A nave-mãe da mini-colheitadeira tem uma capacidade de mineração muito maior que a dos micro-robôs. Além disso, existe um cubo cósmico, então a mineração de minerais sempre foi tranquila, e o número está crescendo rapidamente. Em breve será suficiente. Senhor, a coleta de elementos gasosos raros, elementos de terras raras, minerais metálicos, etc., é quase mais do que suficiente. A nave-mãe da mini-colheitadeira também pode contribuir para a fabricação em larga escala. Jarvis disse para Zack. Certo, comecem a montar a estrutura do modelo completo em lotes agora. Zack rapidamente emitiu uma ordem e começou a fornecer a tecnologia para construir a nave-mãe da colheitadeira em escala real. Ele também tem outras coisas para fazer. Isso é para melhorar os vários sistemas em grande escala. Comparado à versão mini atual, a versão completa tem um volume maior. Um gigante como esse não tolera erros de fabricação. O voo espacial, o ecossistema, etc. Tudo isso exige que Zack conduza pesquisas e desenvolvimentos mais profundos. No entanto, ele já havia se retraído e projetado a estrutura geral antes, e agora só precisa do trabalho de teste subsequente e assim por diante. Enquanto deixava Jarvis testar a estabilidade do novo sistema, Zack começou a observar o processo de montagem da estrutura completa da nave-mãe. Inúmeros micro-robôs estão a todo vapor e agora estão quase completos.
Comparado com o Mini, o modelo em tamanho real, que é muitas vezes maior, estava quieto na frente de Zek. Tem um formato destacado e robusto, como uma aranha de ferro colossal, não muito maior que alguns asteroides. À primeira vista, é impossível ver a borda. Sob a luz do Sol da segunda Terra, esta colossal aranha de ferro mostra uma incrível beleza tecnológica. Bom, muito bom. Acredito que não vai demorar muito para concluirmos a construção completa da nave-mãe da colheitadeira. O coração de Zek não pôde deixar de sentir uma pontada de excitação naquele momento. Comparado com a versão Mini, a versão completa tem capacidades de navegação interestelar e combate espacial mais poderosas e pode acomodar mais vida nela. Antes, fazer essa versão completa do sistema lhe custava muito esforço. Zek usou os micro-robos para começar a trabalhar nos detalhes mais sutis. Em outros lugares, os micro-robos ainda trabalham incansavelmente, continuando a montar peças neste enorme corpo de metal. Senhor, o casco da nave-mãe da colheitadeira em escala real foi totalmente montado. Comece a aperfeiçoar o interior. Sim. Dia após dia, a estrutura e as diversas partes da nave-mãe da colhedora em escala real já foram fabricadas. Então, em uma grande planície na segunda Terra, começa a montagem final da nave-mãe da colhedora em escala real. Jarvis e Zek testemunharam tudo isso juntos. Esse gigante me dará um impulso poderoso para sair pelo universo. Zek observava a assembleia à sua frente. Construção milagrosa, majestosa e magnífica sem fim. É como uma aranha incomparavelmente gigante, olhando para ele de cima das estrelas. Embora já tivesse visto a construção da estrutura antes, quando ela estava prestes a ser concluída, ele não conseguiu evitar ter sentimentos contraditórios por um tempo. É tão grande. Mesmo em grande altitude, Zek não conseguia ver toda a escala da nave-mãe da colheitadeira. Olhando ao redor, seu casco metálico brilhante e os detalhes que mostram a força da civilização em todos os lugares fazem as pessoas se sentirem entorpecidas. Neste momento, nenhum ser humano na Terra pode imaginar que uma nave de guerra cósmica tão poderosa está nascendo das mãos de Zek em um planeta que não está a muitos anos-luz de distância deles. É tão grande quanto um asteroide, elevando-se nas nuvens, cobrindo o céu e o sol, dando às pessoas uma extrema sensação de opressão. Contudo, o que pode ser visto é apenas a aparência. A nave-mãe da colheitadeira montada com sucesso não só impressiona pelo tamanho, como também possui diversas capacidades. Ela também pode renovar a visão de mundo das pessoas na Terra. Comparado com a nave-mãe mini colheitadeira, a nave-mãe em escala real, que é muitas vezes maior, também tem um poder científico e tecnológico e um poder de combate mais aterrorizantes e incríveis. No entanto, embora seja apenas a montagem final, como o casco é muito grande, o tempo que leva é extremamente surpreendente. Zek estava em uma montanha alta, cercado por inúmeros micro-robos, observando tudo com seus próprios olhos. Senhor, a nave-mãe da colheitadeira em escala real está concluída. Esta poderosa nave de guerra pertence a você de agora em diante. Jarvis disse para Zek. Muito bom. Zek assentiu, e seu coração se encheu de excitação. A nave-mãe da colheitadeira em escala real está finalmente concluída. Agora posso receber as recompensas da missão. Ao ouvir o relatório de Jarvis, Zek olhou para a nave-mãe da colheitadeira em tamanho real à sua frente, sem saber o que dizer. Neste momento, o sistema emitiu um prompt. Jim, parabéns ao anfitrião por construir com sucesso a nave-mãe da colheitadeira em escala real e concluir a 7ª tarefa tecnológica. Capítulo 336. Ricas recompensas. A nave-mãe Harvester em escala real foi construída. Além de solicitar a conclusão da tarefa, o sistema também emitiu um novo prompt. O rosto de Zek se iluminou. Desbloqueando novas tecnologias de filmes aleatoriamente para você, aguarde. Jim. Desbloqueado com sucesso. Parabéns ao anfitrião por obter a tecnologia em problema dos 3 corpos. Floresta Negra Sonda Cósmica. Sonda Cósmica, o que é isso? Ao ouvir isso, Zek franziu a testa e pensou, e então uma imagem relacionada imediatamente apareceu em sua memória. A sonda cósmica é uma gota no problema dos 3 corpos. Uma única gota pode destruir quase toda a frota espacial humana. O sorriso no rosto de Zek se aprofundou. Ele realmente adquiriu a tecnologia das gotas. A Droplet é uma sonda enviada pelos Trisolaran em O Problema dos 3 Corpos, para bloquear a função de amplificação das ondas solares. Mas como sua superfície é lisa, qualquer objeto é tão vulnerável quanto o tofu na sua frente. Ela tem a velocidade mais rápida, 10% da velocidade da luz. Contanto que você use o método mais primitivo e selvagem, o impacto, tudo pode ser destruído. Na Batalha do Juízo Final, apenas uma Droplet destruiu as naves de guerra de 1998 da Força Espacial Humana. É uma existência aterrorizante. Jim, no processo de desbloqueio aleatório da tecnologia. Parabéns, você obteve a tecnologia no planeta comprimido de fantasia, planeta compressor. Quando Zek ouviu essas palavras, ele não conseguiu deixar de ficar confuso. Comprimindo o planeta, que tipo de tecnologia é essa? Mas depois de algum tempo, Zek percebeu que essa tecnologia de compressão de planetas também é benéfica. Ele pode comprimir um planeta infinitamente e finalmente condensá-lo em uma substância semelhante a uma estrela de nêutrons com densidade e massa ultra altas. Mas se a tecnologia antigravidade for adicionada, ele pode ser usado em muitos lugares. Muito bom. Essa tecnologia pode ser usada para criar defesas fortes. Os olhos de Zek brilharam. Estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo, além dos buracos negros.
E essa tecnologia de compressor planetário pode comprimir planetas em matéria semelhante a estrelas de nêutrons. Se for usado para fazer equipamentos defensivos, seu poder defensivo será incomparavelmente surpreendente. Após recebê-los, o tom de alerta do sistema não terminou. Jim, um item aleatório de filme está sendo desbloqueado para o anfitrião. Jim, desbloqueado com sucesso. Parabéns, você obteve o item com sucesso em Problema dos Três Corpos. Morte Imortal foi o bidirecional. Zack, que ouviu as palavras do sistema, ficou atordoado, e a excitação e a alegria em seu coração já eram um pouco difíceis de descrever. O papel alumínio bidirecional. As mãos de Zack tremiam ligeiramente. Esta é uma folha de papel transparente. Quando você o aperta na mão, mal consegue sentir a espessura, e ele parece inofensivo, como uma carta, mas no Problema dos Três Corpos, ele traz destruição para a humanidade. Deixa o sistema solar cair em 2 dimensões para sempre e se tornar uma pintura. Nas mãos de Zack, não importa quão poderosa seja a tecnologia, ela ainda é a aplicação da física clássica no universo, exceto pelo quase inexplicável cubo cósmico. Mas o Two-Way Foil é uma exceção. Ela aplica as leis do universo, que podem transformar completamente objetos tridimensionais em objetos bidimensionais e, finalmente, desaparecer no universo tridimensional. Esta é uma arma dimensional. O poder do Two-Way Foil só pode existir na imaginação. Essa coisa é muito forte. Se um ataque de lâmina dupla for usado, todas as civilizações no universo que não possuem naves espaciais com velocidade da luz serão destruídas. Zack estava falando consigo mesmo em seu coração. Esta é uma tecnologia que pode mudar diretamente as leis da física. Uma lâmina bidirecional comum pode transformar uma galáxia inteira em uma pintura, mas se for forte o suficiente, pode transformar o universo inteiro em uma pintura. Esse é o poder do foil bidirecional. Nas mãos de Zack, ele possui a arma suprema de destruição. Diante do Two-Way Foil, todos os seres vivos são iguais. Prazer em conhecê-los, insetos da Terra. Zack zombou ao pensar nas palavras anteriores de Toste. Na frente do Two-Way Foil, quem é um inseto? Transmitindo informações técnicas da sonda cósmica para você. É transferindo informações técnicas do Planet Compressor para você. Naquela época, uma grande quantidade de dados técnicos sobre essas duas tecnologias foi transmitida, fazendo com que a cabeça de Zack ficasse ligeiramente inchada. Ele fechou os olhos e deixou a informação fluir. Essas duas tecnologias dessa vez são muito mais potentes que as tecnologias anteriores, mas o tempo não é considerado muito utilizado. Comparadas com as diversas tecnologias da nave-mãe da colheitadeira, essas duas tecnologias não são altamente sistemáticas, mas são mais subdivididas. Ao mesmo tempo, isso também deixou Zack extremamente cansado. Zack não sabe quanto tempo levou para que essas duas tecnologias fossem totalmente transmitidas para sua mente. Depois que ele abriu os olhos, a luz da sabedoria em seus olhos se tornou mais aparente. Acontece que a fabricação das gotas pode ser programada. Os olhos de Zack estavam indiferentes. Quando a transmissão da tecnologia da informação estiver concluída, o sistema enviará um som de aviso novamente. Jim, a 8ª missão foi desbloqueada com sucesso. Requisitos da missão: fabricar com sucesso 100 sondas cósmicas e usar a tecnologia, planeta de compressão, para comprimir 100 planetas com sucesso. Destrua a civilização Império Alcanza. Recompensa por completar a tarefa. Depois de ouvir o que o sistema disse, Zack não conseguiu evitar se recuperar. Foi a primeira vez que ele viu que o sistema não explicava a recompensa pela conclusão da tarefa. Além disso, na solicitação de tarefa a seguir, foi claramente apontado que o Império Alcanza deveria ser destruído. Então, obviamente, o sistema o fez fazer isso de propósito. Já que o sistema diz isso, significa que eu tenho que fazer isso. Os olhos de Zack brilharam. No entanto, a tarefa de criar 100 gotas e comprimir 100 planetas não é fácil. Depois de aprender sobre a tecnologia Droplet, Zack percebeu claramente o quão difícil era criá-la. Quanto à tecnologia do compressor planetário, são coisas que os humanos nem conseguem imaginar. Já é bastante difícil fazê-los na vida real. Imagine produzi-los em massa. Capítulo 337. Frota Galáctica. Mesmo que a nave-mãe da colheitadeira em grande escala tenha sido construída, eu ainda não consigo relaxar. Depois que Zack soube da próxima tarefa do sistema, ele sentiu mais urgência em seu coração. Gotas e compressor planetário. Como ele está agora, ele não tem habilidade nem tempo para fazer isso. Mas há outras coisas que ele pode fazer. Por exemplo, construir mais naves-mãe de colheitadeiras em escala real. Afinal, o protótipo da fábrica da base cósmica foi construído, e os minerais e outros materiais são suficientes. Seria uma pena não criar mais naves-mãe colhedoras em escala real. Jarvis, ordene aos micro-robôs que usem os recursos para criar mais naves-mãe colhedoras em escala real. Quero usá-las para construir uma frota galáctica. Zack rapidamente ordenou a Jarvis. Sim, senhor. Jarvis imediatamente começou a se preparar para tudo quando soube da ordem. Zack não se importava mais com essas coisas e virou a cabeça para estudar a tecnologia recém-adquirida da sonda cósmica. Gotas. A primeira coisa a ser pesquisada é a tecnologia da sonda cósmica. Se você quiser criar um material com forte força de interação, precisará fazer com que as partículas não vibrem mais.
Que o coeficiente de atrito da superfície do objeto seja zero, que seja indestrutível e que a temperatura atinja o zero absoluto. E a dificuldade no meio pode ser imaginada. Enquanto Zek começou a estudar a tecnologia da sonda cósmica na fábrica da base cósmica na segunda Terra, a base e as partes das naves-mãe colhedoras em escala real foram fundidas e montadas em lotes para criar uma frota. Sob o trabalho incansável dos micro-robôs, dia e noite, o processo de produção em massa da nave-mãe da colheitadeira está ocorrendo sem problemas. Além disso, Zek já concluiu o projeto dos principais sistemas. Desde que o corpo da nave-mãe da colheitadeira seja fabricado, o sistema pode ser instalado diretamente nela. Uma nave-mãe colhedora em grande escala, uma após a outra, foi construída na fábrica da base cósmica na segunda Terra. Além disso, a Jarvis também pode usar essas naves-mãe de colheitadeiras em grande escala recém-fabricadas para coletar mais materiais, tornando o processo de fabricação mais prático e rápido. A frota galáctica de Zek começou a tomar forma quando algumas dezenas de naves foram reunidas. Bang, bang, bang. Den, den, den. Os micro-robôs estavam se reunindo incansavelmente, e Jarvis começou a estacionar todas essas naves-mãe colhedoras em escala real no espaço sideral. A segunda Terra é um cenário em pleno andamento, semelhante a filmes de ficção científica. Acima da superfície, máquinas gigantescas operam e se reúnem por toda parte. Acima do espaço, a frota galáctica está ancorada no céu estrelado sem limites, pronta para partir, cheia de grande poder de combate e beleza tecnológica. E de tempos em tempos, uma nova nave-mãe de colheita em grande escala é montada e levada ao espaço, tornando-se um membro dessa frota incrível. O tempo passa. Depois de muito tempo, a pesquisa de Zek também fez um progresso significativo. A tecnologia de gotículas é muito difícil de estudar. Eliminar a força gravitacional entre partículas microscópicas não é mais uma ordem de grandeza comparável à tecnologia usada pelas naves-mãe coletoras macroscópicas. Embora o Droplet seja menor, não se sabe o quão maior é o nível de tecnologia necessário nele. Os olhos de Zek estavam mais brilhantes de sabedoria. Ele havia trabalhado duro para estudar por tanto tempo, e só então ele teve algum tempo para descansar. Os materiais necessários para construir as Droplets são ainda mais difíceis de encontrar do que os materiais necessários para produzir a nave-mãe da colheitadeira em escala real. O material das gotas só pode ser feito artificialmente. Então podemos dizer que a parte mais desafiadora de fazer Droplets é, na verdade, o nível técnico. Felizmente já tenho um olho para essa tecnologia. Então, para a próxima pesquisa não preciso me apressar. Vou ver como minha frota galáctica está progredindo. Zek sorriu levemente e saiu pela porta. Ele simplesmente viu uma nave-mãe de colheitadeira recém-montada voando sobre sua cabeça. Ele logo encontrou pistas no céu. No céu, há inúmeras manchas pretas enormes. Zek arregalou os olhos para ver claramente. Aquelas não são estrelas, são todas naves-mãe de colhedoras. Já faz tanto tempo? Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico, comunicou-se com Jarvis e veio para o espaço. Com a introdução de Jarvis, Zek começou a visitar toda a frota de naves-mãe de colheitadeiras. Senhor, desde sua retirada desta vez, 108 naves-mãe de colheitadeiras em escala real foram fabricadas. Jarvis foi apresentado a Zek e então deixou os microbots o guiarem. No espaço, Zek atravessou o casco da nave-mãe da colheitadeira em escala real, sentindo como se estivesse atravessando uma estranha cadeia de montanhas com camadas de nuvens. À sua frente, cada nave-mãe da colheitadeira era uma aranha de ferro semelhante a uma montanha. Essas 108 naves-mãe colhedoras em escala real estão localizadas no espaço, com vista para todas as montanhas, mostrando um impulso majestoso que engole as estrelas, avançando e observando todos os seres. Sob a fosforescência brilhante e o luar do planeta, esta frota galáctica está dormindo, esperando pelas ordens arbitrárias de Zek. Esta é a frota galáctica do próprio Zek. De uma pequena nave-mãe de colheita até a frota atual de 108 naves-mãe de colheita completas. Zek agora realmente possui uma capacidade de combate espacial em super larga escala. Bom, muito bom. Zek assentiu com satisfação. Desde que chegou à segunda Terra, pode-se dizer que ele ganhou muito. Ele não apenas construiu uma nave-mãe de colheitadeira em grande escala, e completou as tarefas do sistema para obter recompensas, mas também tem uma poderosa frota galáctica. Depois, é só continuar conquistando com a tecnologia e fazer Droplets com tranquilidade. Jarvis, determine as coordenadas da Terra. Primeiro, prepare-se para voltar com a frota de naves-mãe colhedoras. Estou preocupado com a segurança delas. Certo, senhor. Ao ouvir a resposta de Jarvis, Zek imediatamente ordenou novamente: ative o cubo cósmico. O cubo cósmico é ativado instantaneamente. Estrondo. Toda a frota galáctica também foi ativada e segue em frente. O espaço foi aberto diretamente, e um planeta azul infinito apareceu na frente da frota. Sob as ordens de Jarvis, a frota galáctica avançou em direção à Terra com maior poder. Ao mesmo tempo, muitas pessoas na Terra notaram anomalias no céu. O que é aquilo? Por que é tão grande? É um planeta? Não, parece um disco voador. Meu Deus, isso é muito grande. São tantos que está tudo lotado. Acabou sendo uma frota. O inimigo invadiu? Acima do solo, inúmeras pessoas olhavam para 108 naves-mãe de colheitadeiras em tamanho real que de repente apareceram no céu, e já estavam chocadas e sem palavras. Capítulo 338. Exagerando acidentalmente. Acima do céu.
Como se fosse a projeção de um planeta, uma camada de preto nebuloso foi revelada no céu azul. À medida que esses objetos pretos se aproximavam gradualmente, as pessoas viam a estrutura metálica com camadas distintas acima e os padrões eletrônicos densos entrecruzados no exterior metálico. Neste momento, todos os seres humanos do hemisfério sul jamais esquecerão esta cena. Uma vasta extensão sem fim à vista. O topo de suas cabeças não é mais o cenário do sol e das nuvens. Em vez disso, a nave-mãe da colhedora em escala real flutua no céu acima deles como um planeta alienígena, mas nunca chega perto. Sob o tamanho assustador da nave-mãe da colheitadeira em escala real, todos os objetos no chão são tão discretos quanto poeira. O dia do juízo final está chegando. Esta é a frota espacial do mensageiro. Os países ficaram abalados e inúmeras pessoas ficaram aterrorizadas. Elas olhavam para o céu com desespero nos olhos. Eles sentiram apenas os cantos. Mas a tremenda pressão exercida pelo mensageiro os fez subconscientemente pensar que aqueles navios de guerra supergigantes eram a obra-prima do mensageiro. Eles só podem ter uma nave de guerra espacial tão aterrorizante se o Sol for usado como bateria. Afinal, o tamanho da nave-mãe da colheitadeira em escala real é inimaginável. 3.126 quilômetros. Qual é o conceito de 3.126 quilômetros? Se você colocá-lo em pé, ele ficará mais alto que a Terra. Além disso, 108 navios apareceram ao mesmo tempo. 108 naves-mãe colhedoras em escala real circundam a Terra como um milagre. Embora não estejam próximas, suas figuras são como planetas circundando a Terra, independentemente de qualquer ângulo do globo. Olhando para elas, é possível ver o tamanho vasto e ilimitado da nave-mãe colhedora em escala real. Isso fez com que inúmeras testemunhas arregalassem os olhos e ficassem chocadas a ponto de sua respiração ficar mais lenta várias vezes. Na cidade, todos apontavam para o céu. Algumas pessoas simplesmente se ajoelharam e se curvaram diante da nave-mãe colhedora em tamanho real no céu. Isso é um milagre, um símbolo da vinda dos deuses. Espere. Por que essa coisa no céu parece a nave espacial que o Zack tinha antes? Sim, é mesmo. É exatamente a mesma coisa. É isso mesmo. É a nave do Zack, é isso mesmo. Eu me lembro como era, e é como uma aranha de ferro. Quando Zack massacrou as capitais dos 9 países antes, a mini-nave-mãe da colheitadeira apareceu com tanta frequência que muitas pessoas já se lembravam de sua aparição. Quando olharam um pouco mais de perto, eles tiveram certeza. Tudo é feito de acordo com o molde da nave-mãe colhedora de Zack. Mas o tamanho é ampliado em N vezes, quase comparável a um planeta. Cada vez mais pessoas estão descobrindo isso, e a mídia, jornais e revistas estão correndo para noticiar, mostrando as naves-mãe dos Harvesters na transmissão ao vivo e comparando as fotos. É exatamente a mesma coisa. Depois de saberem dessa notícia, eles ficaram chocados. Como isso é possível? Zack tinha partido apenas por alguns meses, mas trouxe de volta uma frota dessas. Como ele fez isso? Acontece que era a frota galáctica do Zack. Meu Deus! Não é difícil para uma frota tão poderosa destruir um planeta. Uau! Esta é a frota espacial do nosso rei? Ainda estamos olhando para o céu estrelado, mas ele já está acima do céu estrelado. Seja no reino de Zanarkand ou em outros países, todos que viram essa cena não conseguiram deixar de suspirar. Antes mesmo que os humanos pudessem construir um porta-aviões no céu, Zack já havia criado uma nave de guerra espacial inimaginável. Ele chegou a destruir a capital de 9 países de uma só vez. Agora, os humanos finalmente podem usar a tecnologia antigravidade para criar uma pequena nave de guerra aérea. Mas Zack criou sem esforço uma nave de guerra planetária comparável ao tamanho da Terra. Uma nave de guerra planetária é suficiente para destruir a Terra N vezes facilmente. É concebível que o poder de combate desses 108 navios de guerra possa destruir o sistema solar. Com certeza. Esta é a arma que Zack usará para resistir aos alienígenas. Salva. A humanidade finalmente está salva. Com uma frota espacial dessas, nós humanos venceremos. Alienígenas desgraçados morram. Haha. Este espetáculo está sendo discutido em inúmeras línguas nos principais fóruns de informação da Terra. Todos os humanos anseiam pelo céu estrelado. Da infância à idade adulta, eles só conseguiam ver naves de guerra alienígenas e coisas do tipo em filmes e romances, mas desta vez viram de verdade. Além de ficarem espantados e chocados, não sabiam o que dizer. Vários sites na internet começaram a divulgar os vídeos obtidos pelas filmagens via satélite. 108 supernaves de guerra idênticas flutuam silenciosamente no espaço próximo à Terra, como 108 aranhas gigantes de ferro, rastejando e tecendo suas teias pacientemente, apenas esperando o momento em que a presa venha e atirem tudo instantaneamente. Então todos os inimigos serão eliminados. E tudo isso pertence a Zack, o rei do maior reino da Terra. Inúmeros países na Terra, especialmente os 8 países anteriores e um líder dos cidadãos da SK, depois de descobrirem que essas 108 naves-mãe pertenciam a Zack, não conseguiram deixar de suspirar por um momento. Olhando para trás, para a decisão que eles tomaram naquela época, você não sabe o quanto eles se arrependeram. Zack é realmente assustador. Ele criou uma frota tão poderosa novamente em tão pouco tempo. Mesmo se apenas um deles for enviado, ele pode facilmente destruir todos os países da Terra. Sob tal frota, ninguém ousa levantar resistência. No 9º dia, quando a frota da nave-mãe da colheitadeira retornou à Terra, Grace finalmente ligou para Zack. Ei! A voz de Zack veio do outro lado da linha. Você finalmente atendeu o telefone.
Grace estava com raiva. Tenho estado ocupado com algo ultimamente, então é inconveniente me comunicar com o mundo exterior. Zack tomou um gole da bebida e disse casualmente, você tem sorte. Acabei de terminar um pequeno projeto e descansei um pouco. Precisa de alguma coisa? 9 dias atrás, havia 108 enormes navios de guerra ao redor da Terra, cada um dos quais é uma nave espacial de nível planetário. E o formato é exatamente o mesmo daquela que você dirigiu para destruir as capitais dos 9 países. Grace disse severamente, você fez aquelas naves de guerra espaciais? Os anciãos e ministros do Reino da Fênix ao redor prenderam a respiração e ouviram. Eu achei que era pequeno demais antes, então fiz um maior de propósito. Só que sem querer ficou um pouco grande demais. Zack disse tranquilamente, e este é apenas o primeiro lote. Haverá mais por vir. Ao ouvir isso, os olhos dos anciãos e ministros do Reino da Fênix quase saltaram das órbitas. Capítulo 339. Presente grátis. Era muito pequeno antes? E acidentalmente fazer mais? Depois de ouvir as palavras de Zack, os anciãos e ministros do Reino da Fênix não sabiam o que dizer. Silêncio. Grace também ficou sem palavras por um tempo, balançou a cabeça e teve uma nova compreensão de Zack novamente em seu coração. Zack sorriu e disse, ora, você está animado para ver minha grande nave mãe colhedora? Que tal eu te enviar algumas? Ao ouvir isso, o coração de Grace deu um pulo, e sua expressão ficou levemente animada, mas ela ainda disse, isso não é bom. Deve ser difícil para você fabricar este navio de guerra, certo? Mas Zack balançou a cabeça com um sorriso e disse, posso construir quantas naves espaciais eu quiser. Nesse momento, alguns dos anciãos e ministros ao redor ficaram chocados ao ouvir as palavras de Zack. Todos gesticularam para Grace concordar com uma piscadela. Se o Reino Fênix pode ter um navio de guerra de nível tão alto, mesmo que seja apenas um, não será difícil deter a Terra inteira, muito menos alguns, ao mesmo tempo. Quanto você quer ganhar? Ao ouvir isso, os lindos olhos de Grace imediatamente mostraram um leve choque, mas ela se recuperou rapidamente. Você realmente me daria? Pedirei a Jarvis que entregue o controle da nave-mãe a você. Zack disse despreocupadamente. Este assunto parece insignificante para ele. Mas para todo o Reino Fênix, este é um evento marcante. Obrigada. Os belos olhos de Grace brilharam. Ela queria dizer algo a Zack, mas olhou para os anciãos e ministros ao seu lado e hesitou. O que houve? Há mais alguma coisa? Perguntou Zack. Não, está tudo bem, é isso. Grace desligou o telefone. Os anciãos e ministros ao lado dela ainda estão surpresos e animados. Meu Deus, nós, o Reino da Fênix, também podemos ter uma nave de guerra espacial? Estamos satisfeitos até com a pequena nave de guerra do Zack. Imagine uma tão grande. Este tipo de nave de guerra tem capacidade de navegação interestelar. Isso significa que nosso reino também pode entrar no espaço e ir para outros planetas? Ancião Zack, isso não é muito generoso, um navio de guerra tão grande? Você pode mesmo doá-lo? Os anciãos e ministros ao redor se entreolharam por um longo tempo, sem palavras. Eles estão tão animados. Os benefícios e a importância estratégica de ter várias naves de guerra espaciais são simplesmente inimagináveis. Mesmo que Zack não queira e esteja quebrado, se eles o tiverem em mãos, a tecnologia do Reino Fênix pode decolar novamente. Esse tipo de nave de guerra fica no espaço sideral. Se quisermos assumir o controle, precisamos ir para o espaço sideral também. Vou experimentar pessoalmente essa força tecnológica que desafia os céus. Inúmeros anciãos pensaram nisso, ansiosos para tentar. Jarvis, qual é a situação atual na Terra? Zack perguntou. Senhor, sua frota galáctica causou um grande rebuliço depois de retornar à Terra, e agora quase todos os humanos no mundo sabem que o Senhor tem uma frota desse nível. Eles também estão cheios de confiança no futuro da humanidade. Disse Jarvis. Parece que o efeito é bom. Zack tinha um propósito ao organizar o retorno das naves-mãe colhedoras à Terra primeiro. O medo que Tos trouxe à humanidade era grande demais. Hoje em dia, ele consultava casualmente relatórios internacionais e notava rebeliões e violência armada por toda parte. O lado sombrio da humanidade está explodindo em desespero e medo. Para evitar que a sociedade humana continue caótica e caia completamente em desespero, essas naves-mãe colhedoras em grande escala são a luz da esperança para as pessoas. Jarvis, você seleciona 5 navios da frota e entrega o controle deles ao Reino Fênix. A segunda coisa é anunciar imediatamente que todos os países do mundo podem obter o direito de usar uma nave-mãe de colheitadeiras em larga escala. Mas o número de naves-mãe é insuficiente no momento, então vamos começar com alguns países grandes. Os olhos de Zack brilharam. Quando Jarvis ouviu isso, ficou em silêncio por um momento. Senhor, se você lhes der o direito de usá-la, é quase o mesmo que dar-lhes uma arma, o que pode lhe trazer grande inconveniência. Jarvis disse humanamente. Até mesmo uma inteligência artificial entende que os humanos farão muitas coisas além da imaginação quando tiverem armas. Portanto, conceder o direito de usar a nave-mãe da colheitadeira em larga escala equivale a deixar outros países lidarem com o capital de Zack. Zack riu rapidamente e disse, Jarvis, já que pretendo dar o direito de usá-lo, ainda tenho medo de que eles o usem contra mim? Além do mais, Jarvis, você deve se lembrar que, embora a inferioridade da humanidade seja feia, quando uma terra estrangeira chega, os seres humanos agem coletivamente. É por isso que os seres humanos podem se tornar os mestres da Terra.
E mais importante, o potencial tecnológico da humanidade em um momento crítico estará além da imaginação. Então, eu também quero saber quais tecnologias interessantes os humanos podem usar para desenvolver as naves-mãe colhedoras em uma situação em que elas estão prestes a ser destruídas. Falando nisso, os olhos de Zack brilharam. No entanto, você também é responsável pela supervisão. Se eles tiverem alguma ação especial, você não precisa me reportar. Apenas lide com eles. Certo, senhor. Após receber as instruções de Zack, Jarvis começou a preparar o presente do direito de usar as naves-mãe. Na segunda terra, Zack ainda estava pensando em algo. As naves-mãe colhedoras em grande escala ainda estão sendo fabricadas na fábrica da base cósmica, mas não estou preocupado que não seja o suficiente. No momento, ainda temos que trabalhar duro para superar a tecnologia Doppler. Os olhos de Zack brilhavam intensamente. Depois de verificar a situação da fábrica, ele se dedicou novamente à pesquisa. Atualmente acima da Terra, Jarvis também fez um anúncio que chocou o mundo. O inimigo está prestes a invadir. Para resistir à invasão de inimigos estrangeiros, Zack dará a todos os países do mundo o direito de usar uma grande nave-mãe colhedora. Será distribuído para os grandes países amanhã. Essa notícia sobre Jarvis imediatamente causou 1000 ondas na arena política e na internet no mundo todo. O que é dar o direito de usar uma nave-mãe grande? O reino de Zanarkand é tão generoso assim? Meu Deus, que tipo de nave espacial equivale a um planeta? Então todos os países podem usar uma? No mundo inteiro ninguém sabe o que dizer. Zack é muito generoso, não é? Este nível de nave de guerra espacial está sendo oferecido de graça. Eles ainda sentem que sonham em ver esse superproduto tecnológico em suas vidas. Os líderes dos 8 países que antes tinham mais intenções, ficaram muito irritados depois de saber da notícia. A estupidez de seus antigos líderes é a culpada por fazer de Zack um inimigo. Os 8 países acreditam que não terão o direito de usar as naves-mãe dos colhedores devido a queixas do passado. Mas eles rapidamente receberam a notícia de que seus 8 países também poderiam tê-lo. Capítulo 340. A Força Espacial Nacional. Após receber a notícia, os atuais líderes desses 8 países não conseguiram se acalmar por muito tempo e caíram em êxtase. Inicialmente, eles pensaram que se os antigos líderes fizessem tal coisa, eles definitivamente não teriam o direito de usá-la. Mas não esperavam que a maneira de pensar de Zack estivesse além da imaginação deles. Ter um navio de guerra espacial como esse aumentará muito a força nacional e a tecnologia de todo o país. Os líderes desses países não conseguiram conter sua excitação. Por que os antigos líderes lutaram contra Zack? Remover a ameaça é apenas uma parte do processo, mas o mais importante é que eles querem colocar a tecnologia nas mãos de Zack. Com a tecnologia, você tem poder e com poder, você tem o direito de falar. Zack, esse homem é realmente assustador. Receio que só possamos ficar aos pés dele e olhar para ele. Os líderes dos principais países suspiraram por um momento. Depois de passar por todo tipo de coisa no passado, eles só podem admirar Zack agora. No dia seguinte, mais de uma dúzia de países que obtiveram as qualificações poderão obter seus direitos de uso da nave-mãe da colheitadeira da Jarvis. Os líderes de cada país enviaram um general ao reino de Zanarkand para obter o direito de usar a nave-mãe colhedora. Mais de uma dúzia de generais em uniformes militares de vários países assumiram a chave com o número de série da nave-mãe da colheitadeira de Jarvis. Ele também concedeu a esses generais o direito de usar os encouraçados e métodos de controle. Este processo é transmitido ao vivo pela rede global. Houve uma resposta imediata dos internautas. Porra, de agora em diante, todos os países podem ter uma nave-mãe de colheitadeiras? Zack, o homem que mais admiro. Em fóruns de vários países, houve inúmeras vozes defendendo Zack. O método de Zack é muito generoso, ele não só é arrogante, mas também demonstra ainda mais sua força imensa. Após obterem o direito de usar a nave-mãe da colhedora, esses 12 almirantes retornaram aos seus respectivos países com as chaves da nave-mãe. Em seguida, começaram a se preparar para levar um grupo de soldados até a nave-mãe da colhedora. Os navios de guerra que lhes foram atribuídos permaneceram todos no espaço sideral. Jarvis os levará pessoalmente ao espaço e deixará alguns de seus homens viverem nas naves de guerra. Depois de assumir o direito de usar a nave-mãe da colheitadeira, os principais países começaram a formar sua força espacial, embora seja apenas uma. Mas a nave-mãe da colheitadeira é equivalente a um porta-aviões espacial, no qual todos os tipos de discos voadores são encontrados. Então formar uma força espacial é inevitável. Para atingir a cota da força espacial, a Marinha e a Força Aérea de vários países começaram a recrutar. Porque embora não tenham experimentado oficialmente a nave-mãe da colheitadeira, eles ouviram falar de seu poder. A cena do Zack usando o destruidor de estrelas de plasma para destruir o meteoro está profundamente enraizada em suas mentes há muito tempo. Todo mundo quer ser uma força espacial. Felizmente, como a nave-mãe da colheitadeira é grande o suficiente, o número de forças espaciais em vários países não é pequeno. Para assumir oficialmente a nave-mãe da colheitadeira o mais rápido possível, a formação das forças espaciais em vários países foi extremamente rápida. Levou apenas 10 dias para concluir o estabelecimento das forças espaciais de vários países. Mas tudo tem que ser aprendido. Depois que esses países se comunicaram com Jarvis, ele imediatamente controlou os discos de cerco e os deixou levar essas forças espaciais para as naves-mãe. Pode-se considerar que a nave-mãe das colheitadeiras foi entregue a esses países. Incrível! Esta nave espacial tem seu próprio ecossistema.
São vegetais e frutas. Também trouxemos tanta comida. Sol artificial. Existe um sol artificial. Depois que um grupo de soldados de elite de países importantes entrou na nave-mãe da colheitadeira, foi como um momento caipira. Quanto aos cientistas de vários países, todos ficaram surpresos e assustados. Devido aos múltiplos detalhes dentro da nave espacial, eles não conseguiam mais imaginar o quão avançado era o poder tecnológico de Zack. Além disso, o que os torna ainda mais inacreditáveis é que a nave espacial tem seu próprio equilíbrio de gravidade e pressão de ar. Respire fundo, é tão fresco. A vegetação verde ao redor é tão bonita, e eles até descobriram que há piscinas. Arroz rápido é plantado em todos os lugares, e há robôs inteligentes do reino de Zanarkand por toda parte. É basicamente uma versão menor do reino, não é? Dentro do navio de guerra, ele pode ser transformado em uma grande cidade, e a viagem interestelar não é mais um sonho. Após descobrirem isso, todos os cientistas e soldados ficaram chocados ao extremo. Eles tentaram ao máximo imaginar o quão poderosa a nave espacial poderia ser, mas quando realmente entraram nela, perceberam que seus pensamentos eram ingênuos. Não é de se admirar que os alienígenas digam que o ambiente de vida das pessoas na Terra é ruim. Se eles conseguem viver nessa nave-mãe colhedora, eles não querem sair de jeito nenhum. Originalmente, para me tornar uma força espacial, decidi passar menos tempo com minha família para poder suportar o ambiente hostil. Mas agora parece que é realmente lucrativo. Um soldado murmurou para si mesmo. É o que muitas pessoas pensam também. Antes de se alistarem na força espacial, era também pela glória. E eles também acreditavam que haveria muitos inconvenientes como o ambiente de vida, que não deveria ser comparável ao da Terra. Mas agora parece que é realmente incomparável. Afinal, o interior desta nave-mãe é muito melhor do que seu ambiente de vida na Terra. O ar é fresco, o ambiente é lindo e a tecnologia é avançada. E se você vivesse no espaço? O melhor é que leva menos de 1 hora para voltar a um disco de cerco. Jarvis liderou o primeiro grupo de cientistas militares de mais de 1 dúzia de países até a nave-mãe da colheitadeira e retornou ao reino de Zanarkand. Somente essas pessoas restaram para vivenciar a novidade dentro da nave-mãe. O sistema de energia da nave espacial também é excepcionalmente potente. Então, se estivermos dispostos, podemos chegar a Marte rapidamente. Não tente aleatoriamente. O método de controle ainda não é eficiente. Um grupo de soldados, nessas circunstâncias, pareciam crianças cheias de curiosidade. A nave-mãe da colheitadeira deu-lhes muito choque. Quanto aos outros cientistas, naquele momento todos olhavam para o leste e oeste com surpresas nos rostos. Eles registraram tudo e logo depois enviaram as informações de volta à Terra. E muitos soldados na Terra, depois de saberem dessa informação, pareciam arrependidos. Capítulo 341 – Prelúdio da Guerra Espacial. Inicialmente, algumas pessoas ficaram complacentes porque não participaram da força espacial. Embora existam estrelas para fazer companhia, não importa quem elas sejam no espaço escuro e frio, elas se sentirão solitárias no final das contas. Mas desta vez, depois de receberem as informações daquelas forças espaciais, eles se arrependeram, a julgar pelas imagens enviadas. Dentro da nave espacial, é como uma versão em miniatura do reino de Zanarkand. Na verdade, ele tem seu próprio ecossistema, e tem todos os elementos essenciais, arroz rápido, vegetais rápidos, esses produtos biológicos mágicos, tudo que existe dentro da nave espacial. O que os fez vomitar sangue foi que aqueles astronautas também lhes disseram que se quisessem retornar à Terra, poderiam levar o disco voador na nave-mãe, o que levaria apenas 10 minutos. Eles também podem levar um disco voador para ver as estrelas a qualquer momento. O controle do disco voador é extremamente simples, assim como os controles de um avião na Terra. Eu também quero me juntar à força espacial. Depois de aprender essas informações, inúmeros soldados querem se tornar membros da gloriosa força espacial. E logo todas essas notícias chegaram aos ouvidos dos líderes dos principais países. Depois de saber disso, os líderes desses países ficaram muito animados novamente. Embora essas tecnologias sejam coisas com as quais Zack não se importa, se eles conseguirem obter algumas delas com sucesso, certamente melhorarão o nível tecnológico do país em geral. Eles rapidamente emitirão ordens para convocar cientistas para estudar essas tecnologias e buscar avanços tecnológicos. Afinal, o inimigo é tecnologicamente avançado. Ele pode ter mais direitos de expressão na futura guerra entre Alcanza e a Terra. A notícia de que as forças espaciais assumiram oficialmente o controle das naves-mãe de colheitadeiras de seus respectivos países foi rapidamente publicada na internet. As notícias sobre a nave-mãe das colheitadeiras estão se espalhando por toda parte, e alguns detalhes da nave-mãe da colheitadeira rapidamente atraíram a atenção dos internautas. De acordo com as estatísticas, a nave-mãe da colheitadeira de Zack tem mais de 3.000 quilômetros de diâmetro e pode acomodar simultaneamente dezenas de milhões de pessoas. A nave-mãe tem seu próprio ecossistema e até tem arroz rápido, vegetais rápidos, frutas, etc., usando fontes de luz solar artificial. E você pode até viver nela sem um traje espacial. Atualmente, os países que obtiveram o direito de usar a nave-mãe são o país A ou o país U. Uma série de relatos sobre a nave-mãe da colheitadeira surgiu e rapidamente se espalhou pela internet. Imediatamente atraiu a atenção de inúmeros internautas. As palavras Harvester Motersh e Zack também foram trocadas pela primeira na escassa lista de buscas mais populares. O que é uma nave-mãe? Pergunte a qualquer pessoa na rua agora, e ela lhe mostrará muitas coisas.
Para coisas como naves de guerra espaciais, os seres humanos sempre apenas imaginaram. Mas quando o sonho se torna realidade e é tão mágico, todos se apaixonam. Muitas pessoas queriam visitar o interior da nave-mãe da colheitadeira. Se você conhecer um homem que possa levá-la para ver as estrelas em uma nave espacial, case-se com ele. E essa citação relacionada à nave-mãe da colheitadeira imediatamente explodiu na internet. Aos olhos de todas as mulheres do mundo, Zack também se tornou o homem com quem elas querem se casar. Com um território próprio e várias naves-mãe de colheitadeiras para o reino de sua ex-esposa, onde um homem tão bom pode ser encontrado. E parece que, considerando a crescente voz pública e alguns problemas, muitos países logo anunciaram que a nave-mãe da colheitadeira poderia ser aberta para algumas pessoas visitarem e vivenciarem a vida. Isso imediatamente desencadeou outra mania. Haha, meu tio é cientista. Tenho a oportunidade de morar na nave-mãe da colheitadeira por um mês. Você deveria estar com inveja. Vou trazer uma flor de uma nave-mãe colhedora e pedir minha namorada em casamento. Ela foi cultivada no espaço sideral, é totalmente natural e não poluente. Inúmeras pessoas estavam fervendo de entusiasmo. E logo, algumas pessoas retornaram da vida na nave-mãe da colheitadeira. Eles relembraram a viagem até a nave-mãe da colheitadeira por um longo tempo, como se estivessem intoxicados com maconha. Tudo na nave-mãe da colheitadeira era inimaginável para as pessoas da Terra hoje. Depois de retornar da nave-mãe, muitas pessoas se sentem como sapos no fundo do poço. Algumas pessoas até escreveram um livro, Os Dias em que Vivi com a Aeromoça na Nave-mãe, que atraiu inúmeras pessoas para a leitura e foi um best-seller. Cientistas de grandes países também estão se apressando para estudar a tecnologia da nave-mãe para se preparar para futuras guerras. O tempo passa assim. Desde que a nave-mãe Harvester foi obtida, muitos cientistas conquistaram algumas das tecnologias de alto nível. Portanto, o nível tecnológico geral na Terra está aumentando rapidamente. Além disso, mais naves-mãe colheitadeiras feitas por Zack na Segunda Terra também foram transportadas para a Terra através do controle de Jarvis. Isso também dá à humanidade confiança para enfrentar a guerra futura. Com uma nave espacial tão poderosa, a humanidade vencerá. Mais de 100 naves-mãe formam um enorme sistema de defesa do sistema solar. Todos os alienígenas de merda deveriam morrer. Depois de aprender sobre o poder da nave-mãe colhedora, os seres humanos demonstraram confiança suficiente pela primeira vez após a mensagem de Tost. O tempo voa. País A NASA. Relatório geral, encontramos um buraco de minhoca perto de Júpiter, ele apareceu de repente, mas não havia nenhum sinal antes. Parece que alguma coisa está saindo. A equipe da NASA informou o novo presidente do país sobre tudo isso. O que? O novo presidente do país imediatamente ficou um pouco nervoso depois de ouvir as notícias. Ele se lembrou de tudo que Tost havia dito alguns meses antes. Será que o Império Alienígena está prestes a invadir? O presidente do país franziu a testa, depois zombou e disse: O Império Alcanza chegou. Eles vieram para morrer? Depois que Zack entregou a nave-mãe de colheitadeiras aos principais países, a Terra inteira já tinha mais de 200 naves-mãe de colheitadeiras em escala real. Eles formaram uma densa frota de defesa do sistema solar. Não só o novo presidente do país não tem medo de Tost, mas agora poucas pessoas têm medo de alienígenas. Nesse momento, o presidente viu de repente Phil Weiss apontando para uma tela à sua frente e lhe contando tudo. Eles vieram. Quando a voz de Phil diminuiu no momento seguinte, o presidente do país viu que uma estática apareceu na tela do monitor à sua frente. Assim como alguns meses atrás, uma voz estranha apareceu ao mesmo tempo. Olá, terráqueos. Capítulo 342, Estrela Negra. Quando o som dessa frase soou, o presidente do país imediatamente viu a cabeça lisa e estranha na tela à sua frente. Tost, claro, esse não é o único computador afetado. Essa cabeça lisa apareceu em todas as telas que podem ser exibidas no mundo todo. De repente, o mundo inteiro sabe que chegou a hora. Depois de alguns meses de silêncio, Tost voltou. E desta vez, obviamente, ele devia estar preparado. Como você deseja, estou aqui de novo. Mas desta vez estou aqui para tirar o sol e, aliás, destruir a Terra. Tost sorriu, ainda com um ar indiferente. No entanto, a indiferença e o desdém em seu tom perfuravam o coração de todos os seres humanos como uma agulha. O sol pertence aos seres humanos. Que qualificações você tem para dizer isso sem ousar olhar para as pessoas com sua verdadeira face? Destruir a Terra? Você acha que ainda é qualificado? Hahaha, esse alienígena estúpido. Você ainda não entende a situação? As palavras de Tost naturalmente despertaram as emoções de inúmeras pessoas diante da tela. Tirar o sol e destruir a Terra é um pensamento lindo. Mas será que ele consegue fazer isso agora? Ele não viu as mais de 200 naves-mãe colhedoras no espaço sideral? Os seres humanos de hoje não têm mais medo de Tost. Não importa o que você pense, é um fato estabelecido que eu vou tirar seu sol. Depois que Tost falou, a imagem na frente da tela mudou de repente. Não é mais o chefe da Tost, mas espaço exterior. No frio e profundo espaço sideral, a primeira coisa que chama a atenção de todos é um grande planeta marrom acinzentado. Este planeta é tão massivo que não se sabe quantas vezes o tamanho da Terra é em comparação. No topo dela, há algo parecido com um olho, a grande mancha vermelha.
Acabou sendo Júpiter. E quando as pessoas perceberam que aquela era uma imagem de Júpiter, todos imediatamente viram uma cena fantástica. Ao lado de Júpiter, há um buraco estranho. Ao lado desse buraco, toda a luz que passa é distorcida como um vórtice, e parece estar conectada a outro universo, como se pudesse engolir tudo. O que é isso? Um buraco negro? Não, isso deveria ser um buraco de minhoca. Olha, parece que tem alguma coisa saindo daquele buraco. HMPH, só fingindo ser misterioso. Será que ele consegue competir com a nossa frota de defesa do sistema solar? Quando muitas pessoas viram essa situação, elas primeiro ficaram surpresas e depois zombaram. Eles têm confiança suficiente na frota de defesa do sistema solar, então, não importa o que Tost faça agora, eles não sentem nada. Daquele buraco de minhoca, um gigante estava sendo lentamente cuspido. Esta é uma esfera preta. Era tão escuro que se misturava ao universo gelado. Era tão enorme que parecia maior que a Lua. Parecia não refletir luz alguma, então foi lentamente cuspido para fora do buraco de minhoca. Essa coisa, o que é isso? Buraco negro? Desta vez, todos os seres humanos não conseguiram entender essa coisa, porque parecia muito contrário ao senso comum. Olha, isso não deveria ser um corpo celeste. Tem uma depressão naquela bola. Essa depressão deveria ser o sistema de propulsão dessa grande bola? Essa grande bola preta é o navio de guerra do Império Alcanza? Logo, mais e mais seres humanos quase confirmaram que este deveria ser o navio de guerra do Império Alcanza. Parece muito misterioso. HMPH, por que é tão misterioso? Como essa coisa pode se comparar à nossa grande nave-mãe colhedora? Haha, eles não sabem que a pequena nave-mãe de Zek usou um destruidor de estrelas de plasma para destruir um meteoro? Você menospreza muito a nossa Terra, não é? Além disso, agora temos mais de 200 naves-mãe coletoras. Então essa coisinha não é nada invulnerável, certo? Enquanto todos observavam atentamente os detalhes da bola preta, o buraco de minhoca começou a desaparecer lentamente. Ele começou a encolher de grande para pequeno e desapareceu ao lado de Júpiter. Ao lado de Júpiter, resta apenas aquela esfera negra solitária. Contra o fundo da estranha grande mancha vermelha de Júpiter, em forma de olho, essa esfera preta parece tão pequena e discreta. Ao ver essa situação, muitos humanos não conseguiram deixar de ficar surpresos. Meu Deus, olha, o que eu vi! O buraco de minhoca se abriu. O Império Alcanza não deveria declarar guerra à nossa Terra? Por que só existe esta grande bola preta? Isso é muito desdenhoso? Inúmeros humanos começaram a rir. Por causa dessa esfera preta, ele parece muito incompetente. E parece conhecer as perguntas de toda a humanidade. Tost respondeu imediatamente. Sorriu e disse com desprezo, não precisa fazer mais perguntas. Nosso Império Alcanza se estende por todos os cantos do universo, e para uma civilização inferior como a sua, usar a Estrela da Morte já é a glória suprema de toda a sua civilização. Sabe, se eu não precisasse levar essa bateria estelar, eu nem usaria a Estrela da Morte. Para destruir seu planeta selvagem, eu só preciso estalar os dedos. Nas palavras de Tost, ainda existe aquela arrogância inata. Ele despreza os seres humanos, por isso é preguiçoso demais para explicar qualquer coisa. Mas para todas as pessoas na Terra, as palavras de Tost, sem dúvida, despertaram raiva em seus corações. Quem ele pensa que é? Muito odioso. Você acha mesmo que nós, humanos, somos fáceis de intimidar? 3 frases nos satirizam e só despacharam um encouraçado, o que é desprezível demais. No entanto, ele pagará o preço por sua ignorância. Deveríamos ter morrido, mas agora temos a frota espacial do Zek. Já que é assim, estou ansioso. Quando nossa frota de naves-mães superpoderosas do Sistema Solar for enviada, como será a aparência desse alienígena de merda? As pessoas do mundo estão furiosas. Algumas pessoas até começaram a rir, achando que Tost só falava besteira e não sabia que estava prestes a morrer. Tost certa vez usou um meteoro para destruir humanos e zombou deles antes, dizendo que destruiria a Terra, e agora os está provocando novamente. Todos esperam que este alienígena fale miseravelmente. E o que lhes deu esperança foi naturalmente a poderosa frota espacial. Vejam o grande poder do Império Alcanza, insetos ignorantes. Vou lhe mostrar como você foi destruído. Como Tost disse, ele lançou a Estrela da Morte e a enviou em direção à Terra. Desta vez, todos os seres humanos na Terra notaram a mudança no céu. Capítulo 343, Fogo. Há uma mudança no céu. Olhando para o céu, todos os seres humanos na Terra imediatamente aplaudiram. Uma após a outra, enormes sombras negras apareceram no céu, e o número de aranhas de ferro era impressionante, cobrindo o céu e o sol. É a frota terrestre da humanidade. Essa é a nave-mãe do nosso país. Os primeiros 5 navios nos foram dados por Zek. Os humanos olhavam para as sombras negras gigantes que apareciam no céu, seus rostos estavam cheios de glória e seus corações estavam cheios de confiança. Todos aprenderam sobre o poder das naves-mãe das colheitadeiras, e alguns países até abriram as suas próprias para permitir a entrada e visitação de cidadãos. Em relação à força da nave-mãe da colheitadeira, o choque e a confusão que sentiram desde o início se tornaram 100% de confiança agora. Uma nave-mãe Harvester é semelhante a um porta-aviões no espaço, com inúmeros discos voadores alinhados em formação, com eficácia em combate espacial. Sem falar nos mais de 200 navios. Tost, este é um aviso de toda a humanidade. Não tente se aproximar, ou nunca mostraremos misericórdia. Parem com a agressividade e voltem para a civilização. Então, a humanidade seguirá a amizade e a paz e viverá em harmonia com vocês.
Neste momento, no navio de guerra do Reino Fênix na vanguarda, um general alertou Tost, e entre os navios de guerra de alguns outros países, alguns generais também começaram a falar. Eles inicialmente pensaram que o planeta de Tost enviaria uma frota espacial inteira, mas não esperavam enviar apenas uma nave espacial que parecia uma bola preta, o que os fazia se sentir desamparados e engraçados. Hoje é diferente do passado. Os humanos agora têm força suficiente para negociar condições com alienígenas. Matando alguns insetos já chega. No entanto, o que me chocou foi que vocês, insetos, conseguiram uma frota galáctica tão poderosa em tão pouco tempo. Parece que vocês têm sorte. No entanto, você acha que se tiver esses pequenos navios de guerra, será capaz de falar diante do nosso grande império Elkanza? Tos falou diante de toda a humanidade. Mas agora diante dos humanos, não importava como olhassem para ele, ele parecia uma pessoa lamentável tremendo escondida na estrela da morte. Os humanos estão totalmente preparados para esta batalha. Não importa o que Tos diga, eles só sentem que ele está resistindo teimosamente. Para proteger seu sol, todos os países da Terra estão fazendo o melhor que podem para estudar a tecnologia da nave-mãe colhedora que Zek lhes deu durante esse período. A tecnologia de toda a Terra foi melhorada, e seu controle sobre a nave-mãe da colheitadeira também é mais forte, e eles estão naturalmente cheios de confiança nesta guerra. Um inseto é um inseto. Mesmo que seja um inseto que pode usar ferramentas, ainda é um inseto. Espere e veja como destruo sua frota vulnerável. O tom de Tost estava cheio de eufemismo, e então ele sorriu com desprezo e dirigiu a estrela da morte para frente. Ataquem, destruam essas frotas. Tost deu ordens. Neste momento, a estrela da morte partiu da área de Júpiter e foi diretamente em direção à frota. Esse processo foi transmitido ao vivo para o mundo todo porque Tost havia ajustado a exibição para fora da estrela da morte. As pessoas naquele momento, unidas como uma só, mais de 200 naves-mãe colhedoras, também no espaço sideral da Terra, começaram a se reunir. No início, havia várias naves-mãe do Reino Fênix. Depois disso, houve mais de 100 naves-mãe controladas por Jarvis. Mais tarde, Zek criou inúmeras naves-mãe na Segunda Terra e as enviou para a Terra. Assim, a metade superior dos países já possui sua própria força espacial. A humanidade deve vencer. Esse Tost vai pagar por sua arrogância. Na Terra, inúmeras pessoas estão assistindo ao que acontece na tela. Existem inúmeras naves de guerra semelhantes a aranhas de ferro no céu estrelado, gelado e sem limites. Elas estão organizadas em formações de ataque, rumo à Estrela da Morte bem distante de Júpiter, na tentativa de interceptá-la. Neste momento, todos estão assistindo. E dentro dessas naves-mãe colhedoras, todos os lutadores espaciais humanos também eram apaixonados, e alguns conseguiam ouvir as palavras de Tost. Então naturalmente se sentiam ofendidos e irritados com seu desdém. Todos os caças espaciais estavam cheios de entusiasmo e elevaram seus espíritos. As naves-mãe colhedoras começaram a acelerar no espaço sideral frio e sem limites. Sob as ordens de Jarvis, as naves-mãe de todos os países começaram a se mover em uma direção específica no espaço sideral, e inúmeros discos de cerco a laser também estavam prontos para partir. O alvo deles é perto de Marte. Entre a Terra e Júpiter está Marte, e agora, leva apenas 3 minutos para viajar da Terra a Marte. Pela segurança da Terra, o campo de batalha desta guerra não pode ser na Terra, mas apenas no espaço sideral. Portanto, os humanos devem formar uma formação defensiva no espaço sideral em Marte, esperando que a nave espacial de Tost ataque e os erradique de uma só vez. As 5 naves-mãe do Reino Fênix, ao norte. O país A, o país U e os outros países se alinham no leste. Sob a ordem de Jarvis, os capitães de inúmeras naves-mãe ordenaram que os pilotos começassem a ajustar suas posições. A Estrela da Morte está se movendo. Não é nem muito grande nem muito pequeno. É tão grande quanto um asteroide e viaja entre inúmeros pequenos corpos celestes. Então, eles viram inúmeras sombras negras enormes aparecendo no centro da tela, mostradas por Tost. Inúmeras pessoas já viram essa cena. No centro da tela, mais detalhes da enorme nave espacial podem ser vistos de relance. É uma nave-mãe. A Estrela da Morte e a nave-mãe se encontraram. Então, na tela, os humanos viram mais naves-mãe. Elas estavam acompanhadas apenas por um vislumbre da luz das estrelas no espaço sideral escuro e frio. Sob o brilho das estrelas, as naves-mãe conhecidas pelos seres humanos refletiam a luz, como o deus da guerra no céu estrelado. O vasto volume é tão chocante. Olhando para o outro lado, aquela Estrela da Morte escura é solitária, como um asteroide, vulnerável a um único golpe. Sob a enorme frota espacial humana, parece ser facilmente capturado. Desta vez, Tost não falou. O momento seguinte. Na nave-mãe dos seres humanos, uma luz deslumbrante brilha. Destruidor estelar de plasma. Capítulo 344. Defesa do buraco negro. No céu estrelado frio e profundo, incontáveis fótons piscam. Depois, também se reuniu nas naves-mãe, acumulando energia e se preparando para atacar a Estrela da Morte de Tost. No topo das naves-mãe, aquelas torres de destruição estelar de plasma, semelhantes à Torre Eiffel, giravam todas em uníssono, mirando a Estrela da Morte. Embora o destruidor de estrelas de plasma ainda não tenha sido disparado, neste momento, sua luz iluminou todo o espaço escuro. Isto é energia pura, como se pudesse destruir tudo.
Somente através da tela, as pessoas podem sentir a magnificência deste destruidor de estrelas de plasma e o poder contido no feixe. A guerra está prestes a começar. Neste momento, todos os seres humanos na Terra estão fervendo de entusiasmo. Guerra interestelar. Esta é uma guerra interestelar. Nunca vimos uma batalha espacial de verdade. Esta é a nossa própria frota galáctica. O destruidor de estrelas de plasma pode destruir tudo. Inúmeras pessoas conseguem ver claramente tudo isso acontecendo. Enfeitada com estrelas e acompanhada por milhares de luzes estelares, uma grande frota de galáxias cercou a Estrela da Morte de Tost. E isso é apenas uma parte da frota galáctica humana. A nave-mãe da colheitadeira em escala real é realmente grande demais. Por ser grande demais, ela só pode ser dispersada temporariamente por todo o sistema solar. E aqueles que estão se preparando para lutar contra Tost são apenas 1/10 deles. Todo mundo conhece a força da nave-mãe. Desde que a receberam, as pessoas fizeram muitos experimentos e têm uma compreensão clara da capacidade destrutiva da nave-mãe. Mesmo com a pequena nave-mãe, que estava a apenas alguns quilômetros no início, Zack podia usar o destruidor de estrelas de plasma que ela carregava para destruir o meteoro a centenas de quilômetros de distância, sem mencionar a versão completa atual da nave-mãe. Diante de todos, a Estrela da Morte de Tost não é diferente de um asteroide. As naves-mãe no céu estrelado apontaram seus canos para a Estrela da Morte, prontas para atirar fogo. Nesse momento, Jarvis e os capitães em outros lugares deram ordens. O feixe de energia acumulada nas torres do destruidor estelar de plasma também atingiu seu pico, brilhando intensamente no céu estrelado, indo direto para a Estrela da Morte. Os raios de inúmeros destruidores de estrelas de plasma dissiparam a escuridão e iluminaram todo o espaço. Sob essa luz, a Estrela da Morte, do tamanho de um asteroide, tornou-se discreta, como se pudesse ser destruída instantaneamente. Os raios de cada destruidor de estrelas de plasma podem penetrar diretamente em um planeta. Diante de tamanho poder, parece que nada pode resistir. A guerra está quase no fim. Os discos de cerco estão prontos para serem despachados. Poderemos recolher os destroços mais tarde. Nas naves-mãe das colheitadeiras, muitos caças espaciais começaram a cair na gargalhada. As naves-mãe compartilham informações entre si. Então eles também sabem muito bem que sob o pesado cerco da nave-mãe, diante do poder devastador do destruidor de estrelas de plasma, Tost ficou preso. Aos olhos dos seres humanos, o resultado desta batalha é quase garantido. Sob o poder dos discos de cerco a laser, asteroides podem ser destruídos, sem mencionar tantos discos voadores atacando simultaneamente. Acabou. Acabou, hahaha. Como são os alienígenas? Quero muito me aprofundar nisso. Muitas pessoas na Terra assistem a isso com os olhos arregalados, parecendo muito animadas. Saiba que esta é uma batalha de glória. Depois dela, a crise da humanidade também desaparecerá. No entanto, algumas pessoas balançaram a cabeça porque pensaram em Zack. Zack, esse homem é realmente assustador. Sob o controle dele, agora temos uma frota espacial tão forte que nem os alienígenas conseguem nos derrotar. Essas pessoas não paravam de suspirar. Era uma vez as palavras de Tost que causaram pânico na humanidade. E nesse momento, incontáveis destruidores de estrelas de plasma, brilhando com uma luz sonhadora, convergiram para a Estrela da Morte. Todos os corpos celestes no caminho foram destruídos num piscar de olhos. O número desconhecido de destruidores de estrelas de plasma atingiu a estrutura da Estrela da Morte, transformando todo o espaço em um mar de raios, submergindo diretamente a Estrela da Morte nele. É o fim. Devemos controlar nossa força e não ativar diretamente o grande assassino. Um astronauta olhou para a cena à sua frente e não conseguiu evitar balançar a cabeça e sorrir amargamente. Sob um bombardeio de destruidores de estrelas de plasma, até mesmo um planeta gigante pode ser destruído, sem mencionar esta Estrela da Morte. A luz dos destruidores de estrelas de plasma se fundiu completamente com toda a Estrela da Morte, e o espaço emite grandes ondas, destruindo todos os corpos celestes ao redor. Essa é a flutuação de energia causada pelo feixe. Tost está pronto. É esse o poder do destruidor estelar de plasma? É como se armas nucleares explodissem no espaço. Na Terra, inúmeras pessoas ficaram olhando com os olhos arregalados para tudo na tela, estupefatas. Depois que o feixe do destruidor de estrelas de plasma atingiu a Estrela da Morte, eles puderam ver claramente que os corpos celestes ao redor tremeram levemente. Existem até inúmeros asteroides que se transformaram diretamente em cinza sob tal energia. O que faz com que inúmeras pessoas sintam o couro cabeludo dormente é que elas realmente viram Marte à distância, e sob flutuações tão violentas, ele tremeu levemente, como se estivesse prestes a sair dos trilhos. Aquela Estrela da Morte deveria ter virado escória, certo? As pessoas sorriram de satisfação. Sob uma frota espacial humana tão poderosa, não acreditavam que algo pudesse sobreviver. Mas, da tela, os humanos viram uma cena inimaginável. A Estrela da Morte apareceu ilesa e no campo de visão de todos. Sim, a minúscula Estrela da Morte, mesmo estando localizada no centro do ponto de explosão do raio, ainda não havia mudado nada. Continuava tão escura e profunda, e não tinha nada de notável. Que descoberta assustadora! A cor preta desta Estrela da Morte ficou ainda mais profunda. Os inúmeros raios e flutuações ao seu redor atingem sua superfície, como uma vaca de lama entrando no mar, sem causar nenhuma onda. Como se engolisse todas as vigas diretamente. Ao mesmo tempo em que todos ficaram chocados, a voz de Tost soou novamente.
A defesa da Estrela da Morte com o poder de vocês, insetos, é simplesmente inquebrável. Já que você está desesperado, então assista ao meu show de destruição. Entre os tons estranhos de Tost está o máximo de desdém. Capítulo 345, Estrela da Morte. Sob o poderoso destruidor de estrelas de plasma, a Estrela da Morte saiu ilesa, sem sequer uma única onda de energia na superfície, e os lasers foram todos engolidos. Não causou nenhum dano. Incontáveis humanos não conseguiram evitar respirar fundo. Isso vai contra o senso comum. Do que é feita a superfície da Estrela da Morte? É possível resistir ao raio de superenergia que pode destruir tudo? Não, como isso é possível? Continue atacando. Os astronautas não conseguiam acreditar. O destruidor de estrelas de plasma montado na pequena nave-mãe feita por Zek pode destruir um meteoro com um diâmetro de mais de 400 quilômetros. O poder do destruidor estelar de plasma na nave-mãe Harvester em escala real é uma ordem de magnitude maior do que o do destruidor estelar de plasma que Zek usou naquele dia. Entretanto, mesmo diante dessa arma suprema, a Estrela da Morte ainda é destemida. No céu estrelado e gelado. Comparada com as naves-mãe Harvesters, a Estrela da Morte ainda é solitária e incomparavelmente pequena, mas a sensação que ela traz aos humanos é diferente. Uma Estrela da Morte com um diâmetro de apenas 100 ou 200 quilômetros tem um poder sobrenatural que os humanos não podem imaginar. Estrela da Morte, destrua esses humanos ignorantes. Nesse momento, a voz de Tost soou. Todos os humanos que ouviram essa frase se animaram. Quão forte é a habilidade de ataque da Estrela da Morte? Nesse momento, eles já estavam começando a ficar com um pouco de medo de vê-la. Preparem-se para a batalha. Quanto a todos os astronautas, eles estavam todos de bom humor naquele momento. Antes da Estrela da Morte de Tost, as naves-mãe Harvester dos seres humanos parecem estar navegando lentamente, mas mudam de posição num piscar de olhos, formando uma superformação de defesa do espaço sideral. A formação pode parecer desorganizada, mas não tem lacunas. Acionem os discos de cerco. As naves-mãe colhedoras da humanidade brilham intensamente. Então, inúmeros discos de cerco voaram de várias partes da espaçonave. Os discos de cerco foram todos melhorados por Zek, possuindo tecnologia mais poderosa do que os do filme e possuindo um poder de combate surpreendente. Durante esse tempo, os humanos aprenderam a controlar os discos de cerco e possuem capacidades de combate interestelar aterrorizantes. Embora a força da Estrela da Morte pareça ter superado suas expectativas, eles não têm medo. Um após o outro, discos de cerco, como gafanhotos, varriam um mar de estrelas. Ridículo! A voz indiferente e fria de Tost soou. Neste momento, algumas mudanças inesperadas ocorreram na superfície da Estrela da Morte. Acima da esfera negra, alguns pequenos buracos começaram a aparecer. O que é aquilo? Nas naves-mãe das colheitadeiras, inúmeros astronautas olhavam com os olhos arregalados, querendo ver tudo isso claramente. Mas na superfície da Estrela da Morte, o buraco é pequeno demais para que eles possam ver claramente. Mas logo eles souberam. Esta está a arma da Estrela da Morte. É um canhão laser. É um canhão laser diferente do destruidor de estrelas de plasma, com um feixe muito pequeno. Os astronautas assistiram impotentes, e incontáveis pequenos raios de luz brilharam na Estrela da Morte. No início, o que apareceu no planeta negro foram apenas pontos densos de luz. Então, no planeta negro, os pontos de luz imediatamente dispararam incontáveis raios de luz, brilhando por toda a galáxia. Muito fino, muito pequeno. Comparado com o casco da nave-mãe da colheitadeira, o tamanho desta viga é minúsculo. Chame imediatamente os discos de cerco para retornarem e pararem o ataque. Um capitão percebeu tudo isso e acenou a ordem. Mas já era tarde demais. Naquele momento, inúmeros raios de luz brilharam sobre a Estrela da Morte, tornando-a deslumbrante como um sol em miniatura. Essas são as inúmeras pequenas torres de artilharia em ação na Estrela da Morte. A torre sem pontos mortos pode atingir qualquer canto fora do corpo principal. Os feixes se acenderão um após o outro e então farão com que as coisas que todos os astronautas mais desejam ver comecem a acontecer. Antes que todos pudessem reagir, inúmeros discos de cerco começaram a explodir um após o outro. Eles já haviam sido feitos em pedaços quando ainda estavam muito longe da Estrela da Morte. Impossível! Existem armas tão poderosas na Estrela da Morte? Na Terra, inúmeros humanos viram essa cena e seus corações de repente tremeram. O disco de cerco é excepcionalmente flexível e tem superpoder de combate, mas depois de ser bloqueado pelo ataque de raio da Estrela da Morte, não há espaço para lutar, e ele é imediatamente destruído. Mas o que os deixa ainda mais preocupados é que as inúmeras baterias de artilharia na Estrela da Morte parecem ter mudado de direção neste momento, mirando nas naves-mãe colhedoras da humanidade. A torre do feixe de partículas está pronta. Tost zombou, e então os poderosos raios foram lançados da superfície da Estrela da Morte. Embora esse feixe seja pequeno, ele é poderoso e é um tipo de feixe de partículas incrível. HMPH, não acho que com o poder desse feixe de partículas o escudo de energia da nave-mãe possa ser destruído. Inúmeras frotas galácticas estão tristes com a destruição dos discos de cerco. Eles não acreditavam que a Estrela da Morte de Tost pudesse destruir o escudo de energia da nave-mãe da colheitadeira. De acordo com seus cálculos, o escudo da nave-mãe da colheitadeira pode suportar o poder das explosões de superarmas. Esse pequeno feixe de partículas não representa nenhuma ameaça para eles.
Os discos de cerco foram destruídos. Então preparem a próxima onda de destruidores de estrelas de plasma. Não acredito que não consigamos romper a defesa da nave dele. Um capitão disse com tristeza e se juntou aos outros capitães para emitir uma ordem juntos. Neste momento, enquanto inúmeras naves-mãe colhedoras se preparavam para a próxima rodada de ataques, o ataque de raio da Estrela da Morte chegou conforme o planejado. Quando o feixe de luz tocou a superfície da nave-mãe da colheitadeira, todos perceberam que algo estava errado e ficaram chocados. A capa protetora da nave-mãe foi quebrada? Isso é inacreditável. Os humanos na Terra viram uma cena que não queriam ver. Na superfície de inúmeras naves-mãe colhedoras, os poderosos escudos de energia que emergiram no primeiro momento em que tocaram o raio. Rachaduras apareceram imediatamente e então se estilhaçaram. Inúmeras superfícies de naves-mãe e escudos de energia de colheitadeiras foram quebrados. Toda a frota galáctica ficou chocada. Fuja, fuja! Não podemos vencê-lo. Inicie o procedimento de voo de retorno. Neste momento, o capitão da nave-mãe imediatamente demonstrou pânico no rosto e ordenou que a tripulação retornasse a toda velocidade. Porém, já é tarde demais. Num instante veio o segundo tiro da Estrela da Morte. Capítulo 346. A única esperança. No interior de muitas naves-mãe colhedoras, como o escudo de energia foi quebrado, o interior da frota galáctica ficou uma bagunça por muito tempo. Não podemos vencê-lo. Não somos seus oponentes de jeito nenhum. Recue. Recue rápido. Inicie o procedimento de voo de retorno. Inúmeros capitães deram ordens e entraram em pânico. Mas eles não esperavam que os ataques de raios da Estrela da Morte, como se ela não precisasse armazenar energia, viessem um após o outro. Muitas naves-mãe de colheitadeiras relativamente próximas da Estrela da Morte foram rapidamente destruídas, um raio após o outro. Esses raios laser atacaram a frota galáctica sem exceção. No vácuo, nenhum som pode ser transmitido. Portanto, as imagens que os humanos veem são silenciosas. Mas nesse silêncio, uma nave-mãe colhedora após a outra foi atingida e então espalhada em incontáveis fragmentos, explodindo no espaço. Droga, o local onde os alienígenas atacaram é onde a defesa da nossa nave-mãe é mais fraca. Inúmeros astronautas lançaram insultos. Mas já era tarde demais. O casco ao redor da nave-mãe da colheitadeira derreteu devido à temperatura ultra alta, e grandes buracos vermelhos apareceram um após o outro e depois foram completamente dilacerados. Uma cena semelhante também aconteceu com outras naves-mãe de colheitadeiras. Sob o ataque do feixe denso e avassalador, os astronautas dessas naves-mãe descobriram rapidamente que o feixe de partículas havia destruído completamente o sistema de energia da nave-mãe. Eles foram rapidamente expostos ao frio congelante do espaço. E então, muitos foram atingidos diretamente pelos destroços da nave-mãe e depois expostos aos raios cósmicos. O sangue coagulado se transformou em uma flor de gelo vermelho escura, refratando a luz, cheia de uma beleza miserável e violenta. Uma nave-mãe de colheitadeira foi destruída. E depois o segundo, o terceiro, o 10º. No momento em que muitas pessoas não conseguiram reagir, a frota galáctica humana perdeu 10 naves-mãe colhedoras. Nenhum ser humano jamais imaginou que isso aconteceria. Sua frota galáctica, que é tão poderosa, realmente mostraria seu fracasso sob tais circunstâncias. Durante esse curto período, os humanos compreenderam as diversas capacidades poderosas das naves-mãe colhedoras. É justamente por causa da compreensão suficiente que toda a esperança está depositada nessas naves-mãe. Mas agora, o destruidor de estrelas de plasma não só não conseguiu romper as defesas da Estrela da Morte, como também não conseguiu resistir ao ataque do feixe de partículas da Estrela da Morte. Nesse momento, inúmeros humanos demonstraram decepção. E na frota galáctica, o pessimismo também é contagioso. Muito forte, que tipo de arma é essa? É mais forte que o destruidor de estrelas de plasma. E nós simplesmente não conseguimos romper as defesas da nave dele. Na frota galáctica havia até mesmo uma ponta de desespero no coração de inúmeras pessoas. Como se aprendesse sobre o desespero dos seres humanos, Tost imediatamente emitiu um som, e aquela voz estranha pareceu ecoar por todo o espaço. Viram? Humanos, esta é a super tecnologia do nosso Império alcança. A Estrela da Morte é apenas uma nave espacial comum, mas mesmo esta nave espacial comum, você não pode resistir a ela. As medidas defensivas podem devorar todas as suas defesas, e até os canhões de partículas turbo mais básicos podem destruir facilmente sua frota. A voz de Tost simplesmente falhou. Acima da Estrela da Morte, incontáveis raios de luz brilharam novamente. Este é o grupo de artilharia turbo de partículas da Estrela da Morte. Há um total de 6.895 acima dele. Quando combinados, uma nave-mãe Harvester pode ser facilmente destruída. Os raios voltaram, e até o Sol pareceu eclipsado pelo veludo negro do espaço sideral. O sistema de energia de uma nave-mãe da colheitadeira foi destruído, e a fonte de energia foi detonada diretamente. Demorou 1 minuto e 3 segundos. Mais uma vez, 9 naves-mãe colhedoras foram destruídas, e a bola de fogo em expansão engolfou todo o casco, enquanto outras naves-mãe tinham sua própria gravidade. Assim, em caso de ausência de gravidade, inúmeros destroços de naves-mãe atacaram a frota humana restante. Mais uma vez, 3 naves-mãe Harvester foram destruídas. Diante dessa situação, todos os astronautas ficaram quase desesperados. Sentiram que toda a força de seus corpos havia se esgotado.
Destruidor estelar de plasma. De tempos em tempos, as naves-mãe Harvester tentam atacar, mas antes que possam atacar, elas serão destruídas. 2 minutos e 30 segundos depois, a humanidade perdeu um total de 30 naves-mãe Harvester. Os enormes destroços das naves-mãe destruídas flutuavam impotentes no espaço sideral gelado, como se declarassem o fracasso da humanidade. Não, impossível. Esta é uma nave-mãe feita pelo Zek. Ela tem o poder de destruir tudo. Ao ver a cena do espaço, todos na Terra respiraram fundo. Eles não querem acreditar. Eles sentiam fraqueza nas pernas e tinham dificuldade para se levantar. O Império Alcans é realmente tão poderoso? Não é de se admirar que essas palavras vis tenham sido ditas. Acontece que aos olhos dos outros, a raça humana é realmente tão pequena quanto os insetos. No espaço, Jarvis finalmente falou. Não é inquebrável. Foi nesse momento que a voz de Jarvis soou. Enquanto houver destruidores de estrelas de plasma suficientes para atacar, as medidas defensivas desta estrela da morte não serão capazes de resistir, e então ela se tornará normal. Portanto, neste momento, o lançamento do destruidor de estrelas de plasma destruirá diretamente a espaçonave. Em seguida, todos prestem atenção, espalhem as naves-mãe e não deixem que os destroços atinjam a nave-mãe da companheira novamente. Então, dê-me o primeiro controle de todas as naves-mãe, e eu enviarei discos de cerco para atrair poder de fogo. Jarvis contou diretamente a todas as frotas da galáxia sobre seu plano. Realmente, alguns capitães pessimistas imediatamente recuperaram a confiança quando ouviram as palavras de Jarvis. Continue atacando. Esses capitães imediatamente emitiram uma nova ordem. Todos os astronautas também perceberam a dor de seus companheiros mortos em batalha e voltaram sua atenção para ela. Não sei por que vocês parecem ter saído do desespero de repente. Mas vocês devem saber que vermes são vermes, e não importa o quanto vocês lutem, vocês não podem mudar o fato de que vocês são vermes. Tost riu algumas vezes e então, acima da estrela da morte, a luz piscou. Do outro lado, sob o controle de Jarvis, inúmeros discos de cerco, densamente agrupados, formavam uma linha de batalha caótica, avançando em direção à estrela da morte. O destruidor de estrelas de plasma também foi ativado ao mesmo tempo. Desta vez, Jarvis usou quase todos os seus destruidores de estrelas de plasma. Sob uma luz tão poderosa, as estrelas de toda a Via Láctea foram eclipsadas. Capítulo 347. Raio Trator. Inicialmente, os humanos não se importaram com essa discreta estrela da morte. Por causa da poderosa frota de naves-mãe coletoras, os humanos já estão muito inflados, mas o que aconteceu antes fez seus corações afundarem. Sob tais circunstâncias, Jarvis controla toda a frota humana da galáxia. Ele comandou todos os discos de cerco para atacar e até mobilizou o poderoso destruidor estelar de plasma para atacar. Na Terra, todos assistiram a essa cena, e os destruidores de estrelas de plasma de todas as naves-mãe colhedoras se iluminaram simultaneamente. A luz do destruidor de estrelas de plasma brilhou por todo o espaço. Neste momento, elas são como as estrelas mais brilhantes do espaço. Ridículo! Mesmo depois de ver essa cena, o tom de Tost não mudou em nada. As inúmeras torres de artilharia em miniatura na Estrela da Morte brilharam a uma velocidade incrível em um período muito curto, e a direção para a qual elas miravam eram os tanques de combustível das naves-mãe colhedoras. Embora a nave-mãe da colheitadeira seja poderosa e tenha um escudo de energia super defensivo, ela é tão ridícula quanto um alvo vivo diante do poder de Tost. Neste 10.000 de instante, o carregamento da torre do feixe de partículas terminou e então foi bombardeado. A torre de feixe de partículas é a arma mais fraca da Estrela da Morte, mas é muito eficaz contra a nave-mãe colhedora. Acima daquele espaço, uma série de raios brilhou, e então parte das naves-mãe da colheitadeira foi destruída novamente. Mas o ataque de Tost estava longe de terminar. Parece que esses insetos não podem ser eliminados rapidamente porque são muitos. Tost suspirou como se estivesse com pena, e então ativou uma arma mais poderosa na Estrela da Morte. Esse é outro tipo de arma na Estrela da Morte. Ao contrário da torre de feixe de partículas, esta torre é significativamente maior e tem um tempo de carregamento mais longo. Comparado com o tempo de armazenamento de energia do destruidor estelar de plasma, o tempo de armazenamento de energia deste tipo de arma é obviamente muito menor, quando todos ainda não reagiram sobre que tipo de arma é. Desta vez, não há luz. Mas todos sabem que o ataque chegou. Todos na Terra olhavam para tudo o que aparecia na tela, e o choque em seus corações não podia mais ser descrito em palavras, porque eles viram uma cena inimaginável. Acabou. Acabou. O que é isso? Por que você não consegue ver? Mas tudo que encontrou no caminho foi despedaçado? Marte está prestes a ser dilacerado. Os humanos estão todos com os olhos arregalados. Na tela, inúmeras ondas invisíveis a olho nu emanavam da nave espacial de Tost, atravessando o espaço e causando destruição. Da parte da Estrela da Morte até a frota galáctica humana, todos os discos de cerco na posição intermediária foram destruídos na primeira vez. A destruição é assustadora. Todos os discos voadores de cerco encolheram em um instante, ou caíram em uma posição, como canibalismo, transformaram-se em fragmentos e se dissiparam no espaço. Mas ainda não acabou. Aqueles discos de cerco foram despedaçados, os destroços continuaram a atingir outros. Antes que pudessem chegar perto da Estrela da Morte, os discos de cerco foram limpos.
Isto é, um raio trator? Na Terra, alguns cientistas ficaram com os olhos arregalados e quase morreram de medo. Era uma onda que eles não conseguiam ver. É a gravidade. Isso acabou se tornando uma arma gravitacional cobiçada pela humanidade. Inesperadamente, e até mesmo a força gravitacional mais onipresente do universo, o Império Elkanza, conseguiu dominá-lo com sucesso? O raio trator sempre existiu apenas na fantasia dos seres humanos. Eu não esperava que o Império Elkanza o transformasse em realidade. Na Terra, os corações de inúmeros cientistas estão meio frios. Sob o ataque gravitacional, os discos de cerco não conseguiram chegar perto do corpo da Estrela da Morte. O que assusta ainda mais as pessoas é que o ataque gravitacional atingiu a área das naves-mãe das colheitadeiras. As naves-mãe colidiram. As pessoas ficaram horrorizadas ao saber que inúmeras naves-mãe de colheitadeiras colidiram naquela época. A nave-mãe da colheitadeira também tem seu próprio sistema de gravidade, mas comparado com a Estrela da Morte de Tost, ele é obviamente insignificante. Então, sob seu poderoso raio trator, eles colidiram um com o outro. Uma após a outra, chamas irromperam na colisão e se dissiparam entre as estrelas. Mas neste momento, quando a frota galáctica humana foi destruída pela metade, o destruidor de estrelas de plasma também completou com sucesso o armazenamento de energia. A luz brilhou novamente sobre toda a galáxia. A energia se reuniu e seguiu em direção à Estrela da Morte. A segunda onda de ataques é necessária para destruir o escudo da Estrela da Morte. Acalma no tom de Jarvis. Mas os corações de um grupo de capitães já estão sangrando. Mesmo tendo vencido esta guerra, os humanos sofreram pesadas perdas. Eles nunca imaginaram que suas orgulhosas naves-mães ceifadoras seriam tão vulneráveis diante de Tost. Os raios azuis de inúmeros destruidores de estrelas de plasma atingem a nave espacial de Tost. E então, a Estrela da Morte está obviamente tremendo um pouco, e sua casca preta parece ter desbotado um pouco. Sua cor não é mais tão profunda. Ao verem essa situação, os astronautas ficaram encantados. Os destruidores de estrelas de plasma começaram a armazenar energia novamente. A Estrela da Morte de Tost também continua armazenando energia, e o raio trator ataca toda a frota humana da galáxia com uma atitude destemida. Em menos de 1 minuto, 30 naves-mãe colhedoras foram destruídas novamente e colidiram. Os inúmeros destroços das naves-mãe voaram para o espaço sideral e se tornaram parte do cinturão planetário além de Júpiter. Os corações dos humanos estão pesados, mas neste momento, a segunda rodada do destruidor de estrelas de plasma está quase terminando, e o armazenamento de energia será concluído. Todos podem ver que a Estrela da Morte no centro da tela, o preto profundo na superfície, se dissipou completamente neste momento. Em vez disso, ficou com uma cor metálica. Depois disso, mais destruidores de estrelas de plasma o atingiram, fazendo-o entrar em colapso, centímetro por centímetro, sob o ataque dos raios. Finalmente desabou completamente. Sucesso! A Estrela da Morte foi destruída? E enquanto todos estavam radiantes, eles viram claramente que uma pequena nave espacial havia saído da Estrela da Morte. Então, a voz de Tost soou. Humanos, realmente me surpreende que vocês consigam fazer tudo isso. Parece que minha frota galáctica deveria ser enviada diretamente em vez de enviar uma nave espacial de sondagem. Capítulo 348. A verdadeira frota. A Estrela da Morte foi destruída com sucesso. Antes que os humanos tivessem tempo de comemorar, eles ouviram as palavras de Tost. Logo depois, uma parte dos seres humanos que tinham acabado de sair do desespero, tiveram seus corações subitamente afundados no fundo do mar. Tost não morreu? E aqui está uma frota galáctica. Os astronautas que apenas comemoravam coletivamente, souberam da notícia que os deixou em pânico. Eles perderam quase metade das naves-mãe colhedoras para destruir uma Estrela da Morte. Se a frota galáctica de Tost vier, os humanos serão destruídos no primeiro momento em que chegarem. Os humanos estão quase desesperados. Mas agora eles sabem que não é hora de se desesperar, porque enquanto os Tost restantes e o buraco de minhoca forem destruídos, os humanos ainda terão uma chance de sobreviver. Discos de cerco, vão e ataquem aquele pequeno disco voador. Mate o Tost. Os astronautas podem ver que Tost não está morto e está pilotando um disco voador estranho, como se estivesse tentando escapar. Mas naquele momento, como se soubesse os pensamentos de todos os humanos, Tost soltou alguns olhares desdenhosos. Muito ingênuo. Nosso poder, você não imagina. Imediatamente depois, todos viram que o disco voador de Tost se transformou em uma imagem residual, indo em direção a Júpiter. A velocidade da nave espacial de Tost pode atingir metade da velocidade da luz. Então os humanos só podem observá-lo escapar. Há um buraco de minhoca perto de Júpiter. Esse buraco de minhoca refrata a luz e parece misterioso, e agora dele, parece que algo está prestes a sair. Detectei que há inúmeras flutuações de energia poderosas no buraco de minhoca de Júpiter, e cada flutuação de energia é semelhante à da Estrela da Morte, acima de uma nave-mãe sobrevivente. Um astronauta relata tudo. Ao ouvir essa frase, todos os astronautas ficaram em silêncio. Tost agora alcançou uma posição segura e pode entrar no buraco de minhoca a qualquer momento. E agora parece que mais naves alienígenas estão de olho neles do buraco de minhoca. Eles não conseguem acreditar. Eles realmente vão falhar miseravelmente? Eles querem ouvir os arranjos de Jarvis. Jarvis também ficou em silêncio por um tempo antes de falar e disse: todas as naves espaciais, fiquem em posição defensiva, aguentem o máximo que puderem.
O Sr. Zek está pesquisando novas tecnologias. Então, enquanto conseguirmos resistir até ele voltar, temos esperança de vencer. Sim, Zek ainda está aqui. Mas, será que realmente conseguimos aguentar? Neste momento, algo começou a sair do buraco de minhoca, e todos os astronautas sabem muito bem disso. É justamente por isso que eles quase perderam a confiança nesta batalha. Mas felizmente, os comentários de Jarvis reacenderam a vontade deles. Mesmo que a batalha esteja perdida, Zek ainda está lá. Saiba que a frota humana da galáxia é feita por Zek. Se ele retornar, talvez ele tenha uma solução. Como o maior homem da Terra, Zek, que salvou a Terra uma vez, definitivamente não ficará de braços cruzados diante da iminente destruição da humanidade. Espere o Zek voltar. Neste momento, as pessoas na Frota Galáctica começaram a se desesperar. A Frota Galáctica na nova era da humanidade realmente se tornou uma glória e, ao mesmo tempo, também se tornou sinônimo de autocontrole. Eles sabem que suas chances de sobreviver nessa batalha já são muito pequenas, quase zero. Mas enquanto eles adiarem a batalha e esperarem até que Zek retorne, a esperança de que o resultado da guerra seja reescrito, ative os destruidores de estrelas de plasma. Preparem os discos de cerco. Sob o comando e controle de Jarvis, um grande número de discos de cerco voaram novamente ao redor de todas as naves-mãe, e os destruidores de estrelas de plasma também brilharam incrivelmente. Antigamente, eles eram algo que orgulhava os seres humanos, mas esse orgulho agora é tão pálido e ridículo diante do poder absoluto. Enquanto manipulava essas naves espaciais para atacar, Jarvis também começou a tentar contatar Zek. Ele enviou uma série de mensagens diretamente para ele, porque foi calculado que nesta batalha as chances de vitória dos humanos são quase zero. Agora a esperança está toda em Zek. Mas o que fez Jarvis se sentir mal foi que Zek não respondeu a sua mensagem, então agora ele ainda deve estar pesquisando sobre a gota. E exatamente como ele esperava. No momento, a pesquisa de Zek sobre Droplas entrou no momento mais crítico, então ele bloqueou temporariamente todas as informações do mundo exterior para evitar ser perturbado. Assim que a Frota Galáctica se preparava para a batalha final, a Frota Galáctica de Tost chegou conforme o planejado. Entre os buracos de minhoca, a primeira coisa que apareceu foi um planeta gigante. Este planeta é maior que uma nave-mãe de colheitadeira. Comparado à Terra, ele nem é tão menor assim. É como uma estrela da morte ampliada inúmeras vezes. É de uma cor preta profunda, como se pudesse absorver luz diretamente. É invencível no céu estrelado. E ao redor desta gigante estrela da morte, inúmeras pequenas estrelas da morte estão voando. Cada uma delas maior que a estrela da morte anterior que os humanos destruíram com todas as suas forças. Densamente aglomerados, o número provavelmente está na casa das centenas. Esta é uma das nossas frotas Elkanza, a frota estelar da destruição. A que foi enviada antes era apenas uma sonda nesta frota. Nossa nave-mãe Estrela da Morte também levará seu sol, e então ele se tornará uma nova que perdeu sua energia. A voz de Tost soou de repente. Então, inúmeras pequenas estrelas da morte voaram ao redor da gigante Estrela da Morte. O diâmetro de cada Estrela da Morte é várias vezes maior que o da nave espacial Estrela da Morte anterior, e essas Estrelas da Morte logo surgiram ao redor da Frota Galáctica Humana, flutuando no espaço. Neste momento, todos os astronautas tremeram involuntariamente porque sentiram claramente que as Estrelas da Morte estavam mirando em suas naves-mãe. Humanos, mantenham os olhos abertos e vejam como a Frota Galáctica que vocês esperavam foi destruída tão facilmente. Tos fez um som. Então, houve algumas pequenas mudanças acima de todas as Estrelas da Morte. Elas estavam se preparando para iniciar o ataque. Esta é a frota do Império Elkanza. Diante de uma força que parece capaz de destruir tudo, todos os astronautas ficam quase sufocados. Capítulo 349 – Destruição. Um enorme planeta negro cercado por inúmeras pequenas estrelas da morte. O formato desta frota está além da imaginação de todos na Terra. Ninguém saberia que o Império Elkanza atacaria abrindo buracos de minhoca, e ninguém poderia imaginar que seu poder espacial seria tão poderoso. É tão poderoso que faz com que o coração de todos os humanos pareça suprimido por uma montanha, quase sufocante. Podemos realmente resistir? Na Terra, há grandes pontos de interrogação nos corações de inúmeros humanos. E um clima sombrio e desesperado também se espalhou entre os astronautas neste momento. As pequenas estrelas da morte se fixaram em inúmeras naves-mãe colhedoras. O que mais elas podem fazer? Carregar o destruidor de estrelas de plasma e depois transformá-lo em lixo na defesa imbatível das estrelas da morte e das armas que destroem tudo? Não podemos ir para casa. Zek, só o Zek pode salvar o Sol. Onde ele está? Na Frota Galáctica todos começaram a refletir. Todos pensaram em Zek, sem exceção. O grande homem, o homem que sempre vencerá, que não tem nada a temer. Destruir. Algumas sílabas surgiram na boca de Tost, então, todos os humanos na Terra viram tudo o que aconteceu no espaço. Assim como centenas de pequenas supernovas explodindo no céu simultaneamente, a luz da Estrela da Morte pode ser vista claramente na Terra. Canhão de feixe de partículas. Viga de reboque. Fogo. Por causa do aparecimento dessas duas armas, o espaço frio e ilimitado parece ter um pouco de calor. Mas isso faz com que todos os seres humanos se sintam completamente frios, porque nunca houve um momento como esse que os fez se sentirem tão desesperados. Este é o poder de Deus? Na Terra, as pessoas estão resmungando e gritando para si mesmas, quase loucas.
Deuses, civilizações poderosas são como deuses. Diante deles, os seres humanos são realmente mais fracos que insetos, vulneráveis a um único golpe. Este momento, os ataques de partículas e raios tratores ocorreram em massa, engolfando completamente a frota de naves-mãe restantes de humanos. As frotas da galáxia, sentindo o tremor do casco da nave-mãe, já sabem que o casco está sendo despedaçado. O poder do raio trator é muito assustador, e essas naves espaciais da Estrela da Morte ainda colidem, fazendo com que inúmeras naves-mãe colhedoras colidam em uma direção incontrolavelmente. E a torre do feixe de partículas pode destruir diretamente toda a nave-mãe da colheitadeira, o que é simplesmente impossível de resistir. A frota galáctica foi completamente derrotada. Segundo os cálculos, nenhuma nave-mãe sobreviveria a tal ataque. Por favor, levem um disco de cerco todos no espaço e então cortem a energia, vagando pelo universo esperando o resgate. A voz de Jarvis ressoou dentro dos cascos de muitas naves-mãe. Desta vez, os astronautas que ouviram a voz de Jarvis não reagiram. Em vez disso, agiram como zumbis, cumprindo sua missão final. Vamos nos isolar e esperar pelo resgate? Que piada! Diante de uma frota dessas, seria fácil destruir a Terra 10.000 vezes. É difícil dizer se o futuro da humanidade ainda existe. Quem mais poderá salvá-los? Era uma vez a frota galáctica era um símbolo de glória. E agora é um símbolo de glória, mas seu significado é completamente diferente. Sob o ataque de feixes de partículas combinados com o raio trator, ao serem desmembradas em várias seções, inúmeras naves-mãe de colheitadeiras imediatamente se chocaram em uma direção sem parar. Como resultado, colidiram umas com as outras, resultando em um naufrágio. Mesmo que vire um desastre, ainda não acabou. Todas as naves-mãe colhedoras foram completamente destruídas no Oceano de Estrelas, atacadas pelas Estrelas da Morte. Tornou-se um destroço sem sentido no universo, e nenhum detalhe pôde ser visto por um longo tempo. E então voou para Júpiter e se tornou parte do cinturão de asteroides de Júpiter. No centro de Júpiter, há um cinturão de asteroides que inicialmente era um planeta, mas agora se tornou o cemitério da frota galáctica humana. No cinturão de asteroides estão enterradas mais de 200 naves-mãe de colheitadeiras de seres humanos, assim como as almas de inúmeros astronautas. Foram necessários apenas 3 minutos e 7 segundos para terminar a frota galáctica humana. Após o desespero inicial, a maioria dos astronautas finalmente encontrou forças. Lutaram arduamente para ativar o destruidor de estrelas de plasma, mas, no final, não conseguiram escapar do destino da destruição. A humanidade tem apenas as últimas 6 naves-mãe colhedoras, que escaparam porque permaneceram perto de Marte e da Terra em busca de apoio. Demorou 4 minutos e 32 segundos. Inúmeras naves espaciais da Estrela da Morte retornaram à órbita da gigantesca Estrela da Morte e então se dirigiram para a Terra. No caminho, encontraram 3 naves-mãe colhedoras. Em um instante, essas 3 também foram destruídas. Naquela época, restavam apenas as 3 últimas naves-mãe de colheitadeiras. Na Terra já virou uma panela de mingau. Em várias telas, eles finalmente viram a destruição da outrora poderosa frota humana da galáxia e viram o desespero. Os humanos controlam a Terra e se orgulham dela. Mas eles estão apenas observando o céu e não dominam o universo além de inúmeras galáxias. Só restam 3 naves-mãe. Está quase no fim. O que nos espera? Inúmeros tipos de emoções negativas passaram pelos corações dos seres humanos na Terra. Desespero, dor, tristeza, devoravam seus corações. Neste momento, acima do céu, uma grande mancha preta apareceu. A gigante Estrela da Morte passou por Marte e está voando em direção à Terra. Foi uma calamidade que trouxe desespero à humanidade. Nesse ponto, os humanos nem sentem mais necessidade de lutar. Mas agora mesmo. No entanto, eles viram as últimas 3 naves-mãe colheitadeiras fora da Terra na tela. Essas 3 naves-mãe colhedoras contra a luz azul da Terra estavam indo em direção à gigante Estrela da Morte. Essa é a nossa última nave-mãe. As pessoas tinham acabado de ver as 3 naves-mãe e então ouviram a voz do capitão nelas. Aqui estão as 3 últimas naves-mãe da humanidade. Como capitão de uma delas, tenho orgulho de que a humanidade possa ter tal tecnologia. O poder da nave Estrela da Morte é muito forte. Sob tais circunstâncias, detonaremos o tanque de combustível e morreremos com a gigante Estrela da Morte. Por favor, lembrem-se de nós. Temos um nome unificado, Frota Galáxia. Assim que o capitão terminou de falar, todos viram que as 3 naves-mãe colhedoras estavam espalhadas em 3 direções diferentes e colidiram com a gigante Estrela da Morte. Mas quando todos estão ansiosos por isso, em 1/10 de milésimo de segundo, as últimas 3 naves-mãe de colheitadeiras também se transformaram com sucesso em inúmeros destroços. Explosões brilhantes e inúteis no espaço. A frota galáctica está completamente destruída. Capítulo 350. O juízo final da humanidade. As últimas palavras do capitão não são trágicas. Ele quer tomar as 3 últimas naves-mãe da humanidade e perecer com a gigante Estrela da Morte. Mas falhou. Em um instante, as 3 naves-mãe explodiram diretamente, sem sequer tocar o corpo das Estrelas da Morte. Ingênuo, muito ingênuo. Mesmo que se autodestrua, ainda será um inseto na frente do nosso Império Alcanza. Nós não nos importamos. Toss riu com desprezo, assumiu o controle da gigante Estrela da Morte e correu em direção à Terra.
Olhando do chão, a enorme estrela da morte é como um sol negro se expandindo, chegando cada vez mais perto da Terra. Neste momento, os seres humanos na Terra caíram em profundo desespero. A frota galáctica está completamente destruída e nós, humanos, perdemos. Esta é a primeira batalha espacial da nossa humanidade, mas falhou completamente. Na Terra, inúmeras pessoas ainda se lembram dessa batalha. Nessa batalha, todos os meios humanos são ridículos diante de Tost. Depois de finalmente destruir a nave espacial Estrela da Morte, os humanos não tiveram tempo para ficar felizes. Mas a verdadeira frota alienígena chegou conforme o planejado. Diante de tais forças, toda a confiança da humanidade foi completamente atacada. Isso é um sol negro? Uma arma que traz o pôr do sol para a humanidade? Na Terra, as pessoas olham para o céu e observam o sol negro. Esta é a nave-mãe gigante de Tost, que entrou na órbita da Terra. Acabou. Desta vez acabou mesmo. Acabou tudo. Mãe, o que é aquela coisa no céu? Todos sabem que a Estrela da Morte no céu não é um espetáculo. Pelo contrário, é algo que traz destruição à humanidade. É um sinal do juízo final, suspenso sobre as cabeças dos seres humanos, e quando cai, é o momento da extinção humana. Ainda sou jovem, acabei de me formar na faculdade. Será que vou morrer? Onde está o Zek? Onde ele está? Saia e nos salve. Neste momento, todos os seres humanos na Terra caíram em profundo desespero. Tudo é inútil e pode ser mais deprimente do que a destruição de seres humanos. E sob essa profunda depressão, todos no planeta ficaram loucos, a taxa de criminalidade em vários lugares aumentou significativamente e os funcionários de inúmeras empresas não estão mais trabalhando. Todo mundo quer desperdiçar o último tempo de suas vidas e planeja fazer coisas que normalmente não ousariam fazer. Em toda a Terra, a ordem se perdeu. Inúmeras pessoas gritam descontroladamente, e alguns indivíduos cruéis começaram a matar. Cada canto, até mesmo o reino de Zanarkand, virou uma bagunça. Enquanto as estrelas da morte se aproximam, ainda há muitos seres humanos tentando desesperadamente agarrar a última gota. Onde está Zek? Mestre Zek, salve-nos. Nessas circunstâncias, um grupo chamado Igreja de Zek apareceu em alguns fóruns na Terra, mas mesmo que as pessoas orassem, Zek nunca apareceu. Depois que a gigante Estrela da Morte chegou à órbita da Terra e liberou muitas estrelas da morte, ela foi em direção ao Sol. Essas pequenas estrelas da morte chegarão à Terra em breve. No reino da Fênix, um ancião demonstrou pânico e contou tudo isso a Grace. Onde está o Zek? Grace ouviu as palavras do ancião, suas mãos tremiam levemente e um traço de preocupação brilhou em seus belos olhos. Se Zek não viesse, o destino da humanidade poderia ser imaginado. Entretanto, mesmo que Zek retornasse à Terra, qual a utilidade? As mais de 200 naves-mãe coletoras que ele construiu sozinho ainda estão vulneráveis diante do Império Alcanza. Neste momento, este homem que lhe trouxe inúmeros choques e surpresas também precisa se esconder? Mas Grace não acreditou. Estabilizem imediatamente as condições nacionais e digam a todos que estamos tentando descobrir uma maneira. Grace imediatamente emitiu uma ordem. E em outros países, esses líderes também estão atordoados. Muitas naves espaciais da Estrela da Morte estão prestes a chegar à Terra. A frota humana da galáxia está completamente destruída e não há espaço para luta. Mesmo usar armas nucleares na frente da nave espacial de Tost não terá o menor efeito. Presidente, o senhor quer usar a bomba nuclear? Phil Watts perguntou ao novo presidente do país a Use-o. Depois que o novo presidente do país a emitiu essa ordem, ele pareceu ter envelhecido incontáveis anos e imediatamente começou um discurso. No discurso, ele falou sobre a gravidade do desastre e expressou seu pessimismo. Em seguida, utilizou uma arma nuclear com a maior quantidade de toneladas do país para se preparar para se defender do ataque da nave espacial Estrela da Morte. Essa arma nuclear, com a maior tonelada da história da humanidade, está localizada em São Francisco, com 100 milhões de toneladas. Entretanto, quando todos estavam tristes e prestes a lançar uma bomba nuclear para se defender das naves espaciais da Estrela da Morte, descobriram que elas não poderiam ser lançadas. Em vez disso, ele foi interceptado diretamente pela nave espacial Estrela da Morte que já havia chegado à Terra. E no resto dos países há alguns meios próprios, mas quando planejam usá-los, descobriu-se que Tost parecia ter aprendido seus pensamentos, e não havia como usar nenhum meio. Nesse caso, eles só podem tentar o seu melhor para apaziguar as emoções dos moradores de seus países. Mas conforme as naves espaciais da Estrela da Morte no céu se aproximam cada vez mais, até mesmo os líderes de alguns países pequenos não conseguem mais se conter. Alguns líderes e soldados até escolheram cometer suicídio. Morrer nas próprias mãos é muito mais honroso do que morrer nas mãos de alienígenas. Humanos, aceitem seu pôr do sol. Embora vocês sejam humildes, desta vez, a batalha também me ensinou que vocês são um grupo de insetos com sabedoria e união. E a natureza carnuda parece ser mais deliciosa. Então, planejo levá-lo ao nosso Império Alcanza para transformá-lo e torná-lo uma das raças de estimação do nosso Império. É uma honra. As naves espaciais da Estrela da Morte finalmente pousaram na superfície da Terra. Em uma grande cidade com inúmeras instituições, a nave espacial Estrela da Morte está suspensa no ar, monitorando cada movimento dos humanos como um deus. Ao ver a Estrela da Morte acima, os seres humanos na Terra perderam completamente a confiança. E logo alguns relatórios surgiram.
De acordo com a detecção, o mensageiro do Império Elkanza, a gigante estrela da morte de Tost, chegou às proximidades do Sol e está construindo um buraco de minhoca. Ao saber dessa notícia, muitas pessoas só conseguem ficar furiosas, e seus corações ficam cheios de ódio, mas não conseguem fazer nada. Este dia é o pôr do sol para a humanidade. Neste dia, todos os humanos pensavam em Zack invariavelmente. Zack, onde ele está? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.